Bem-vindo ao podcast para médicos do Boa Consulta, o melhor sistema de gestão de profissionais de saúde do Brasil. E hoje o bate-papo vai ser com um especialista em marketing digital, que é o John Martin. Opa. Seja bem-vindo, John. Tudo bem? Lucy, obrigado pelo convite, né? Um convite inusitado hoje, muito legal, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre marketing digital, porque nos últimos anos eu acho que não se fala em outra coisa quando se fala em negócios, né? E eu queria começar perguntando para você, por que os médicos devem investir em marketing digital, na sua opinião? Então, Lúcio, eu acho que aí tem um ponto importante, né? Porque a gente sabe que o segmento médico, muitas vezes, tem algumas limitações com marketing digital, até com marketing propriamente dito, né? Mas a grande sacada, eu acho, é que o público-alvo do especialista, do médico, hoje em dia, está 100% no digital. Então, a gente está no dia a dia, 100% do tempo no celular, no computador. Hoje em dia você não pesquisa mais o médico das maneiras que a gente pesquisava antigamente. Então, quando você quer procurar um médico, às vezes perto da sua casa, ou um especialista de alguma coisa, para onde você vai? Você vai para a internet. Você vai desde o Google até talvez mais recentemente o ChatGPT. Você vai tentar procurar ele sempre de uma maneira digital. Então, se você não tiver nesse mundo digital, você praticamente não existe hoje. Então, é importantíssimo para o médico que ele tenha um planejamento estratégico dessa presença digital que a gente fala, não só para ter uma aquisição de clientes, né, que são os pacientes, mas principalmente por causa de reputação. Muitas vezes o que acontece, a gente vê muito, é que um paciente ele tem uma indicação e ele vai ver o site do médico. E aí o médico não tem site, ou tem um site mal feito, e ele não tem confiança para poder ir no consultório. Então, de fato, o ambiente digital hoje é importantíssimo para todo profissional. E também para o médico, que eu acho que talvez seja o principal ponto para a gente entender. O médico, ele é um empresário por natureza. Né? Muitas vezes você fala, não, tudo bem, o médico trabalha no hospital, ele é um funcionário, mas no final o médico ele tem uma característica de um pouco de ser um empresário, de ter o próprio negócio. Principalmente o médico, que ele tem um consultório, ou que ele está criando, tá crescendo, está criando uma clínica, vários especialistas. Então, ele sempre tem uma tendência a virar um empresário. E o empresário, ele precisa atuar em todas as frentes, principalmente hoje o marketing, para conseguir captar novos clientes e manter os clientes atuais. Existem problemas, o segmento médico é extremamente complexo, né? Eles têm problemas que a pessoa, sei lá, tem uma hérnia umbilical, vai lá, opera e resolveu, mas tem situações que ele vai voltar. Então, por exemplo, você pega a dermatologia, tipo, os pacientes de dermatologia, principalmente quando você está falando mais em estética, tem um hábito de voltar. E como que você faz para manter ele, né? Então, o digital ele pode te ajudar nisso também. Bom, dito isso e feita esse primeiro impacto aí para as pessoas entenderem, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Que eu pulei essa parte. Se apresentasse, falasse um pouco de você, do seu trabalho. Claro. Você é muito conhecido já aqui na plataforma, mas é legal, né? Porque algumas pessoas não conhecem, não sabem de onde você veio. Então, conta aí um pouquinho pra gente da sua história, Então, John. O pessoal me apertou bastante para fazer aqui, né? Então, vamos lá, só para você entender, né? Hoje nós temos uma agência de marketing digital. A nossa agência ela começou especializada em SEO. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do que é isso, tá? Mas de maneira geral, a nossa agência é especializada em marketing digital. Na agência, nós temos uma série de tipos de clientes diferentes. Um dos segmentos que a gente começou a atender já faz algum tempo é o segmento médico. E é bem comum. E assim, tem características diferentes o segmento médico, né? E aí, por isso que a gente acaba conhecendo um pouquinho, entendendo melhor. Por exemplo, nos últimos anos, teve grandes modificações aí do conselho regional. Então, assim, outros segmentos, muitas vezes não tem um conselho te limitando, né? Porque é uma preocupação grande, né? Mas, de maneira geral, então, a gente tem uma agência de marketing digital. Eu comecei lá atrás, quando a gente falava que a internet era só mato, né? Puta vida, Você desbravou esse espaço aí, esse sítio. Exato. Na verdade, eu comecei, com uma empresa do meu pai, fazendo marketing digital para ele, na verdade. A gente acabou trazendo uma empresa chinesa para o Brasil, ninguém conhecia, a gente começou a fazer todo o trabalho de marketing digital. Não era, hoje em dia vocês conhecem como Google Ads, antigamente era Google AdWords, né? Até os nomes eram um pouco diferentes. O SEO ninguém sabia o que era, para fazer site era muito mais difícil do que é hoje, mas eu fui fazendo essas coisas para ele e depois essa empresa foi vendida. Depois que ela foi vendida, eu comecei a atuar dentro desse segmento para alguns amigos que sabiam que eu tinha feito um trabalho legal e pediram. E aí, lógico, você começa a fazer o trabalho legal numa, duas empresas, você está sendo indicado em outras. Né? E aí eu até falo pro pessoal, né? O relacionamento, na verdade, o networking que você faz normalmente não é ir numa feira e conhecer pessoas. O networking é isso, é o seu histórico, é o trabalho bem feito. E é isso que te acaba elevando
E no caso meu, me elevou no sentido que eu saí de uma consultoria para poder abrir uma agência. Ou seja, eu consegui oferecer serviço para mais pessoas. Então, acho que esse é o ponto principal aqui. E hoje em dia a gente atua nesse segmento. Uma parte importante ali da agência é para médicos. Tá? Então, acho que esse é um ponto relevante. A gente conhece muito bem como funciona. A gente sabe as dificuldades que o segmento médico tem. Sim. E tenta auxiliar e passar esse feedback para o médico. Porque tem muitas características diferentes. Tem um médico que tem uma clínica inteira. Tem um médico que está começando, que é um escopo completamente diferente. Né? Então, assim, não tem clientela ainda. Tem situações bem diferentes. Então, a gente tenta ajudar também na parte da estratégia, que é uma coisa que muitos médicos a gente vê que eles não fazem. O cara vai lá e faz um site, ou ele faz um Instagram. Ele vai fazendo as coisas sem ter... De picadinho, vamos dizer. Sem ter uma estratégia por trás. Ele não estudou posicionamento, ele não fez o trabalho de estratégia de marketing. Então, daqui a 1 ou 2 anos, quando ele olhar para trás, ele vai ver que muitas coisas não deram resultado, e ele não vai entender o motivo, e quando você vai ver, você vê que desperdiçou tempo e dinheiro. E esse é um problema grande hoje no marketing digital. Bom, você sabe que a gente tem uma plataforma, né? Sim. Então a gente sempre coloca lá, pergunta para que os médicos perguntem. E a gente selecionou várias perguntas aqui que os médicos têm dúvidas. Então a gente vai aproveitar você hoje, com toda a sua expertise aí, para responder. Então eu vou começar aqui, com a... @clinicaviva.saúde, né, que é um pessoal da clínica, perguntando o que exatamente é marketing digital, né? Porque parece que é um ser de outro planeta, né? Já que a gente conhece o marketing tradicional, né? Com e certeza. Também queria que você falasse um pouquinho do marketing médico, né? Sim. Esse foco, esse nicho aí, que você explorasse um pouquinho pra gente. Legal. Eu acho que aí tem até algumas terminologias a mais pra gente falar. Mas, por exemplo, hoje a gente tem que lembrar o seguinte, o marketing, não tô falando do digital, marketing. Tá. Marketing é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Não importa se você é uma empresa ou se você é um funcionário ou se você é uma pessoa. Sim. O branding pessoal, a gente fala, também é uma coisa super impactante, né? No caso do médico, tem até uma mistura ali, porque muitas vezes a empresa dele é só ele no começo, né? O cara não tem nem secretário ali para começar. Então, esse é um ponto relevante. Então, a gente tem que entender o marketing. O marketing, ele mudou muito nos últimos 20 anos. Então, o marketing ele sempre foi muito mais focado no branding, enquanto você tinha, por outro lado, a área de vendas e a área de publicidade. Então, a publicidade fazia anúncio, de uma maneira bem simples, né? E a área de vendas, que era um cara ligando, tentando vender para você. De uma maneira bem simples essa explicação. O que aconteceu é que, com o advento do marketing digital, essas áreas começaram a se fundir, né? Então, hoje, quando a gente fala no marketing digital, a gente não está pensando só em branding, a gente está pensando em geração de lead, tipo em produção de conteúdo, em autoridade. A gente está pensando em uma série de coisas, inclusive anúncios, uma série de coisas que antigamente eram completamente separadas. Tá? Então, quando a gente fala em marketing digital, hoje a gente está falando, na verdade, de marketing, branding, publicidade, e aí no caso online, porque é o digital que a gente está falando, né? E você também tem uma parte de vendas. Lógico, nesse contexto você tem uma área de relacionamento, porque muitas vezes você quer vender de novo o produto. Para vender de novo, você precisa desse relacionamento, que tem algumas coisas que impactam de uma forma até mais profunda, né? E aí, para fazer a correlação com o marketing médico, o que acontece? O marketing digital, ele já está bem conhecido. Todo mundo, né? A maioria das pessoas conhece, entende como funciona. Muitas vezes a pessoa não sabe operacionalizar direito, mas é um negócio meio óbvio que você entra no celular e você pesquisa por médicos, você vai pesquisar, vai ver tipo anúncios de produtos, não necessariamente médicos, mas marketing digital. Você vai ver tudo na internet hoje, ok? Beleza. O marketing médico especificamente, você tem que lembrar que existem características. Quais são essas características? Talvez a primeira delas que vem na nossa cabeça é o conselho regional. Por quê? Porque você tem algumas limitações que você tem que tomar cuidado. Então, assim como qualquer negócio, olha que interessante, o marketing digital, ele está dentro do marketing. Então, você tem que ter premissas de marketing bem feitas para fazer o marketing digital. O marketing por si só, ele está dentro das premissas do seu negócio. Então, você precisa ter conhecimento do seu negócio para fazer o marketing. Então, olha que interessante. Se o seu negócio, se você é médico, você tem uma legislação que está atuando sobre você ou sobre sua clínica. E você precisa ter conhecimento dessa legislação. Então, coisas como autopromoção, tem uma série de coisas que são reguladas pelo conselho. Né? E aí, lógico, nesses últimos 10, 20 anos, muita coisa mudou. O que pode falar, o que não pode falar. Até o antes e depois. Vídeos, tudo. Né? O que pode mostrar então, ou não. Exato, mudou muita coisa. E o que a gente tem na verdade, esse marketing médico, ele tem a primeira característica, que é
temos uma legislação específica e precisamos respeitar. Por quê? Porque se você fizer alguma coisa de errado, você pode perder, né, o seu negócio, literalmente. Sim. Então, tem que tomar esse cuidado. O segundo ponto é que o marketing médico tem toda uma questão, e aí você tem uma diferenciação talvez um pouco mais quando você vai para um lado estético, quando você vai para um saúde, quando você vai para uma emergência, mas sempre você tem uma relação humana. Né? Diferente, por exemplo, de outros segmentos que você compra um produto, às vezes você não sabe nem o que você tem comprando, você não sabe... Não, você compra um produto e resolveu o seu problema. Sim. No segmento médico, essa relação humana é muito importante ter, porque você quer que seja um médico. E tudo bem, talvez daqui a alguns anos a gente tenha inteligência artificial, robô talvez, olhando a gente, fazendo até a triagem. Talvez triagem acho que é um pouco mais simples, né? Mas ainda tem esse lance de confiança, tem a humanização. Então, toda vez que você vai no médico e ele te dá mais atenção, você se sente melhor. Então, esse tipo de situação é muito importante. Então, como você deixa transparecer, como que você mostra isso para o seu potencial público, que é o paciente futuro que você vai ter. Então, esse talvez seja um dos pontos principais ali quando a gente fala em, né, marketing médico e digital. E digital. E o que pode e o que não pode, por exemplo? Porque essas são as dúvidas, né? Porque tem muita coisa, né? O digital é uma... É o que você falou, é uma série de ferramentas para você traçar uma estratégia. O que pode e o que não pode, John. Então, e aí você tem uma situação que é... Quando você fala o que pode e o que não pode, você tem situações que peraí, estamos falando da parte técnica, estamos falando da parte de legislação, estamos falando da parte de branding, né? O que pode e o que não pode? Sim. Então, assim, normalmente o que a gente fala é que, bom, com relação ao médico, ele tem que ter profundo conhecimento do que o Conselho Regional de Medicina está fazendo no momento, né? E assim, essa legislação já foi atualizada recentemente, talvez há um ano atrás, alguma coisa do gênero, mas assim, ela provavelmente vai ser atualizada mais vezes, para bem ou para mal. Então, você tem que estar sempre a par, porque muita gente acha que aquilo só vai ser atualizado para liberar mais coisas. Às vezes não. Então você tem que estar a par para não estar fazendo alguma coisa que não seja errada. Então acho que esse ponto é fundamental. Do ponto de vista técnico, de branding, o que eu vejo muito, principalmente falando de médicos, agora, lógico, de uma maneira geral, né? Sim. Os médicos, às vezes, eles erram porque ele não encara o negócio dele como um negócio mesmo digital. E o segundo, como negócio, ele precisa ter uma estratégia bem definida de marketing. E ele não tem um posicionamento. Então, quando ele vai para o digital, ele começa a fazer uma série de coisas que não está coerente com o posicionamento. E isso acaba impactando aonde? No final das contas, né? Em receita. No final é isso. Ou seja, você vai ter menos pacientes, vai ter menos cirurgia e assim por diante. Então, na minha visão, normalmente você fala assim, John, mas o que pode e o que não pode fazer? Você tem que fazer tudo que respeite o Conselho Regional de Medicina, acho que, ou seja, legislação, primeiro passo. Sim. Segundo, que respeite a sua estratégia de negócio. E terceiro, que respeite a sua estratégia de marketing. Por isso que você tem definido esses pilares antes de começar um trabalho no digital. Bom, e você se especializou nessa área médica, né? Então, eu queria que você falasse como fazer um marketing digital para o médico, que é uma categoria bem específica. Assim como se fosse um advogado, teria por trás também uma OAB que você teria que entender bem, né? Para poder traçar estratégias mais assertivas, vamos dizer assim, né? Todos os segmentos, eles têm normalmente alguma limitação. É que existem alguns segmentos, como o médico e o exemplo que você falou, né, na área de advogados, que você tem limitações maiores. Tá? Então, de fato, esses segmentos são um pouco diferenciados. Inclusive, tem algumas situações que a gente fala que a parte médica, financeira e de saúde são as partes mais controladas, né? É verdade. Entendeu? Normalmente. Então, e de fato, por quê? Porque elas mexem com coisas que são muito importantes, né, para o público final, que é dinheiro, se você for ver, ou seja, o cara financeiro ele pode acabar com o seu investimento fazendo uma bobagem, né? Isso. Você tem a parte até de direito ali, né? Os advogados que ele pode te ludibriar, se for o caso, então é super importante. E você tem a parte médica, porque é a sua saúde. Então, esses segmentos realmente são um pouco mais controlados que os outros, tá? E aí, quando você entra no marketing digital médico, talvez, você fala assim, putz, mas o que ele é diferente, né? Então, assim, aquelas 3 premissas iniciais que eu falei, mas de uma maneira geral, qual que é o problema? Ele não é tão diferente no sentido de complexidade, tá? Por quê? Porque dentro do segmento médico, a complexidade é muito alta. E aí é até diferente um pouco do segmento, legal, quando você fala de um advogado, etc. O médico, ele tem uma relação muito grande de
problemas de saúde que são mais crônicos, saúde, tem coisa estética envolvida. Então, a gente está falando ali num espectro que você tem desde a dermatologista, e às vezes mais focada na estética, até o neurocirurgião, que é um cara médico, né? Que vai operar, tipo, abrir a sua cabeça, entendeu? Então, assim, você tem uma variedade muito grande. Ou seja, no final das contas, o mais importante para o médico, como tem essa complexidade, é entender que não existe uma receita mágica pronta de marketing digital médico. Existe o quê? Precisamos analisar caso a caso, principalmente porque tem uma variação muito grande entre os próprios profissionais da medicina, tem muita segmentação, mas também tem segmentação de posicionamento de mercado. Então, por exemplo, você pode ser um médico que quer volume, que tem uma clínica com 10 funcionários ali e você quer volume. E para ter volume, muitas vezes você tem que ter uma equalização de preço. Às vezes não. Você fala, John, eu me especializei aqui numa área, eu quero cobrar alto. Eu quero atender menos pacientes, mas cobrar bem caro. Um alto ticket. Exato, mas assim, isso existe. Muitas vezes é o que a gente chama do especialista. Então, às vezes, você está com um problema, sei lá, no joelho. Você sai, vamos supor que você mora em Recife, você sai de Recife e vem para São Paulo falar com um especialista, porque você quer ouvir a opinião daquele cara. E é exatamente por isso que você paga mais. Então, como você tem características tão distintas dentro do segmento, eu sempre falo que ele é um segmento que você precisa analisar e criar esse plano estratégico, assim como todos os outros negócios, no sentido de chega alguém para você e fala, eu tenho um negócio aqui. A gente fala, a gente tem que analisar para descobrir o que vai fazer. Sim. É um universo dentro dentro da especialidade, na verdade. Exatamente. Né? Entendeu? Então, no final das contas, é muito complexo. E aí, é lógico, você tem características, que é, o principal médico que se preocupa ali com marketing digital é o cara que, vai abrir seu consultório, que se crescer vai virar uma clínica, né? Você tem aquela preocupação do cara que acabou de se formar, que não tem paciente, que não tem lugar ali para atender, está indo talvez para um escritório compartilhado e quer ter o escritório dele. Então, você tem características, algumas comuns, que te ajudam a criar um plano estratégico. Mas é o que eu te falei, é muito individual. Sim. Né? Às vezes, por exemplo, você tem um médico que quer expandir, quer criar, 3, 4 clínicas em lugares diferentes. Tem um médico que não quer. Né? Às vezes tem uma amiga minha que é dermatologista, ela tem 3 filhos, ela fala, John, minha vida já é uma loucura aqui. Imagina, expandir. Eu quero atender 3 vezes por semana, perto de casa e tá bom. Aquele momento pede isso também, Exato. Né? Então, assim, porque a gente tem que lembrar que muitas vezes o médico, diferente talvez de outros profissionais, então, por exemplo, no nosso caso, quem faz marketing digital, hoje em dia principalmente, muitas vezes o cara que está fazendo marketing digital ele pode ser um cara sem formação. Ele só precisa ter conhecimento técnico. É verdade. Não tem uma especialização de marketing e tal que você é obrigado a ser formado. O médico já é diferente. Você, para atuar como médico, você tem uma série de legislações que minimamente, você tem que estar formado numa faculdade de medicina. E aí? Entendeu? E aí, dependendo da especialidade, você começa a avaliar ali a carreira do médico. Poxa, tem faculdades, se você for ver de outros segmentos, que 4 anos está formado, trabalhando e ganhando dinheiro. Sim. O médico, ele às vezes tem que investir 10, 15 anos da vida dele em estudo. Entendeu? Então, é uma carreira que muda muito. E às vezes chega num momento que o médico está com capacidade de expandir ou ele não quer. Ele prefere ficar naquela área dele, viver de uma maneira mais tranquila. Então, é tudo característica individual nesse caso. Por isso tem que analisar um pouco caso a caso. Mas a gente vai responder muita pergunta aí para dar um direcionamento aí pro pessoal, né? E eu até tava pensando aqui, John, você falou bastante coisa aí de marketing digital. Agora vamos supor assim, eu sou uma médica. Eu posso fazer o meu próprio marketing médico? Sim, assim, a resposta, claro, o objetivo é sim, você pode fazer. Mas existe uma maior probabilidade de você errar. Esse é um problema. E o que significa errar? Errar é que você vai gastar tempo e dinheiro. Entendeu? Então, esse é um ponto muito importante. Você fala assim, João, você pode fazer? Sim, pode. Mas eu acabei de falar o seguinte, que na área médica você investe um tempo infernal numa série de coisas. Então, por exemplo, pega uma residência médica. Uma residência médica, toda vez que a gente conversa com o médico, eles sempre falam que é os piores anos da vida, né? Tipo assim, de dormir no corredor do hospital, umas loucuras assim, né? Então, assim, como que essa pessoa vai ter tempo e capacidade de estudar outra coisa, né? E é um segmento tão diferente da dela. Então, assim, é difícil. Tá? Agora, não significa que não possa. Talvez você é médico, você tem tempo disponível. Poxa, você pode fazer o seu próprio marketing digital. Normalmente, não funciona tão bem. Essa que é a verdade. Agora, o fato de você não fazer o próprio marketing e o marketing digital não significa que você não tenha que estar presente na decisão.
Então, se você contratou um profissional ou uma agência, você tem que lembrar o seguinte, peraí, legal, esses caras vão me ajudar a criar essa estratégia, mas a última palavra é minha, porque eu conheço o meu público-alvo, eu sei o que eu quero, eu entendo do que eu estou fazendo, então esse ponto é importante. Então, se uma agência, você contratou uma agência, os caras começaram a fazer um monte de coisa e nem falaram com você, também tem alguma coisa errada aí. Ou seja, você vê que não tem uma fórmula de sucesso. Ó, pegue uma agência que vai dar sucesso. Sim, não, que vai não dar tudo certo, né? Exatamente. Então, em síntese, eu preciso de uma agência para cuidar disso, né? Seria o ideal mesmo, né? Eu sempre falo que é importante você ter alguém para se recomendar, para começar. Sim. Então, você precisa de uma recomendação inicial para entender como funciona o negócio. Muitas pessoas, talvez imagine que estão assistindo a gente, estão começando a carreira. Verdade. Né? Porque às vezes quem está começando a carreira tem mais preocupações. O cara que já está com a carreira formada, ele não tá nem aí. Tem cliente aí para os próximos 90 dias, não tem agenda, tá sossegado, né? É verdade, tem muitos, né? Porque também tem, ou seja, a pessoa que hoje tá 20 ou 30 anos no mercado, tem seus 60, 70 anos aí talvez, essa pessoa muitas vezes já construiu uma base de clientes num mundo que não veio do digital. É verdade. Então ele não está acostumado com o digital, mas ele não precisa estar acostumado. Uma recomendação passa para outra e hoje ele está atendendo, às vezes, filho ou até neto de paciente ali. Tá? Esse é um ponto importante. Então, talvez quem esteja começando tenha essa maior preocupação, né, de como que eu vou começar meu negócio. E realmente tem que ter essa preocupação. Agora, talvez, acho que o ponto relevante é comece se recomendando com alguém. Pode ser um especialista, né? Pode ser um consultor, às vezes pode ser uma agência. Muitas agências oferecem esse trabalho para você saber o que você vai fazer. Pensa com calma e, na dúvida, não faça nada. Você está com dúvida? Não faz, porque o digital tem uma característica que eu vou dar um exemplo. Se eu for lá na Santa Efigênia comprar um microfone novo, que nem esse daqui bonito, tal, lá pro meu estúdio, bacana, e não der certo, porque eu comprei o microfone errado, minimamente eu consigo vender ele. Ele é um produto que está semi-novo, pouco uso, tudo bem. Sei lá, comprei por R$3.000, vou vender por R$2.500, vou perder R$500, mas tá lá. Bem. Deu certo. Aí, quando você pega no marketing digital, se você faz um site errado, você não vai vender aquilo para ninguém. Se você anunciar e não vier um cliente, você queimou dinheiro. Então, talvez o principal conselho que eu dou para os médicos, e talvez para qualquer pessoa que está querendo entrar no digital, seja, na dúvida, não faça nada. Porque no digital, você pode evaporar o seu investimento rapidamente. Então, toma muito cuidado com isso. Faça tudo calçado. Na dúvida, estuda um pouco mais. Um mês não vai fazer diferença para você a mais ou a menos. Estuda, conversa, pede opinião. Então, esses são pontos importantes. E vamos combinar, na atualidade tem muita gente fazendo de conta que sabe e também não sabe. Então, tem que ter cuidado com esse povo também, né? Você tem muito guru, você tem picareta. Então, assim, como em qualquer segmento. Como em qualquer segmento, né? Como em qualquer segmento tem tudo isso. Tem gente que está começando, não tem experiência. Mas como é um segmento talvez que esteja mais em voga, né? Parece que os casos aparecem mais, né? O fulano fazia marketing digital, você não sabe nem o que ele faz, né? Não, isso acontece muito. Acontece, mas, né, por isso tem que tomar cuidado, pegar um histórico. Ótimo. Acho que a grande sacada aqui é você, tipo, lógico, se você tiver alguma agência, algum conhecido que você consiga ter uma recomendação, é bom. Sempre ajuda. Uma recomendação, o cara fez um serviço legal pra mim, pô, tô te indicando essa pessoa. Então pergunte aí pros seus pares ou veja quem tem um site legal. Bom exemplo. Muitas vezes o pessoal fala assim, mas como que eu vou conseguir encontrar uma agência que faz um negócio bem feito? O cara vai, às vezes, no Google, pesquisa e vai clicando em anúncio. Isso, é verdade. É uma opção. Você vai fazer orçamento, falar com um monte de gente, muitas vezes tem esse feeling. Mas, assim, além de pedir portfólio, histórico, eu acho que uma coisa legal é você identificar quem faz o trabalho dos caras que você se inspira. Né? E aí você tem que lembrar que não só quem te inspira é aquele cara de 40 anos que não precisa de cliente. Quem que é o cara que me inspira, que começou comigo e hoje está super bem e tem um trabalho legal no digital? Esse cara, peraí, deixa eu ir no site dele e ver quem fez o site dele no rodapé. Aí eu vou descobrir o nome da agência. Então, pelo menos eu consigo ter um direcionamento de pessoas que estão fazendo o trabalho de outros clientes que estão tendo sucesso. Então, talvez seja um ponto super interessante aí para direcionar o pessoal. Bom, boa ideia. Agora, vantagens versus montar uma equipe interna de marketing. O que você me diz? Dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas assim, como qualquer negócio, tipo, você às vezes vai ter essa opção de montar uma equipe interna. E às vezes a gente fala uma equipe interna pode ser desde um funcionário fazendo tudo, até efetivamente uma equipe com 3, 4 pessoas, uma equipe maior. No segmento médio, o que a gente vê? Normalmente, não faz sentido quando você está pensando em consultório.
Por quê? Porque você é um médico, você tem uma secretária ali que vai te ajudar no dia a dia. Então, assim, se você tiver que contratar 1 ou 2 pessoas para só tocar o marketing, você fala, cara, eu não sei se eu vou ter capacidade de investir em pessoas boas. Sim. Ou se essas pessoas que eu investi que forem boas me trouxerem trocentos leads, eu não sei se eu vou ter capacidade de atender. Entendeu? Tem tudo isso. Então, normalmente o que a gente fala é que o consultório talvez faça mais sentido terciarizar, pegar uma agência. Que você, na verdade, está terciarizando o quê? Você está pegando um tempo dessa agência para fazer o trabalho. Ou seja, tem funcionários lá que eles dividem entre, sei lá, 10 médicos e faz um pouquinho para cada um. Beleza. Perfeito. Eu acho que é uma opção legal, tá? Lógico, estou falando de uma maneira geral, existem Claro. exceções. Agora, quando você vai para uma clínica, aí já muda. Por quê? Vamos supor que sua clínica é uma clínica que tenha, sei lá, 15 médicos especializados. E aí você está pensando num volume gigantesco. É atendimento que não para, né? Então, por exemplo, até esse tipo de clínica é o tipo de clínica que precisa de um sistema de gerenciamento como do Boa Consulta. Exatamente. Porque não para ali, entendeu? Agendamento, não para, você tem que prescrever receita. É uma loucura. Esse cara precisa de mais. E aí esse cara é o cara que talvez precise de uma equipe... É a pessoa... Vamos lá. Essa é a organização que vai ter que avaliar se vai usar uma equipe interna ou uma agência. Esse é o cara. Ou seja, o consultório, eu acho que normalmente não teria que nem pensar nisso. Mas a clínica que já é maior, sim. O que você tem que avaliar? Tem uma série de coisas. Até espaço físico, ou vou chamar o pessoal home office. Será que eu confio na pessoa que está no home office ou não? Então tem uma série de coisas que envolvem. Mas de uma maneira geral toda vez que você lida com pessoas, você vai ter problemas. Né? Então, você vai contratar pessoas, você tem que gerenciar essas pessoas. Se você não gerenciar que elas... é mais um trabalho, né? Que você tem para fazer, né? Se você não gerenciar essas pessoas, quem garante que elas vão estar trabalhando da maneira correta? Então, assim, se você não tem capacidade ou não tem tempo para gerenciar essas pessoas, né? Ou mínimo de conhecimento ou interesse, tem que ir na agência. Se você tem... Você fala, não, eu tenho aqui como criar uma equipe, eu tenho como gerenciar isso. E muitas vezes gerenciar não é que você tem que manjar de marketing digital, mas você tem que saber contratar as pessoas certas. Entendeu? Aí, né? E saber, tipo, bater no mês a mês o que está acontecendo. Se você tem, talvez faça sentido. O que você vai ganhar ali no caso? Talvez uma personalização e uma melhor relação custo-benefício. Né? Porque talvez você vai pagar mais na agência do que numa equipe interna. A equipe interna vai te trazer mais resultados, às vezes vai trazer mais personalização, às vezes pode trazer mais segurança. Entendeu? Você está falando com o pessoal, eles estão te dando feedback de coisas que estão acontecendo no dia a dia. Então, ou seja, são características que aí no caso não tem certo ou errado. Eu gosto muito do trabalho híbrido. O que é um trabalho híbrido? Já vi várias clínicas fazerem isso. Tem uma equipe interna, 2, 3 funcionários. Isso não só em segmento médico, mas outros segmentos também. Segmentos, né? Tem algumas pessoas internas e é contratada uma agência para auxiliar essa equipe interna. Ou seja, com nível de conhecimento. Ou seja, você vai passando treinamento, você vai orientando, revisando algumas coisas. Então, você faz um trabalho em conjunto. E principalmente se você estiver começando. Agora, passou 2, 3 anos e você já tem uma confiança nessa equipe interna, bacana. Né? O que eu vejo muito é que, assim, é que nem uma organização que quer contratar desenvolvedores. O cara quer contratar um desenvolvedor, mas ele não entende nada de programação, né? Ou como gerenciar um desenvolvedor. Sim. Então, assim, acontece que começa a dar conflitos. Então, assim, são segmentos diferentes. Então, por exemplo, o desenvolvedor, ele normalmente é um cara que ele é extremamente técnico, que ele tem uma linha de raciocínio muito diferente e ele vai, para conseguir trabalhar adequadamente e desempenhar a função dele, ele vai precisar de calma, de silêncio. E muitas vezes o home office para esse cara é maravilhoso, porque ele senta na casa dele, tranquilo, vê o negócio, tudo bem. Aí, você contrata o desenvolvedor e quer colocar ali numa mesa que tem mais 10 pessoas trabalhando, muitas vezes esse cara não vai desempenhar tão bem. Verdade. Porque ele precisa daquele ambiente para conseguir trabalhar bem. Lógico, se você quiser contratar ele e colocar numa sala individual, ótimo, né? Sim, mas a gente sabe que não é assim que funciona no dia a dia, né? Vida real. Então, mas acho que o principal ponto é, às vezes o segmento médico, ele não conhece tão bem o cara do marketing. Então, ele talvez aperte de mais ou aperte de menos, ou ele não gerencia adequadamente. Então, são mundos diferentes. Por isso que eu acho que normalmente costuma dar um curto-circuito ali. E assim, o gerenciamento de pessoas é sempre complicado, principalmente em segmentos diferentes. E você falou, tem uma coisa que eu acho que é o principal, porque o marketing, ele não só fica ali dentro gerenciando, ele traça estratégias, né? E aí é que mora o perigo, né? E
Eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios que os médicos enfrentam na hora que traçam uma estratégia de marketing digital, que é uma coisa delicada, né, John? Porque assim, o que a gente costuma falar? Você, para definir uma estratégia, você tem que conhecer profundamente o seu negócio, conhecer ou o negócio do cliente, no caso, mas né, você tem que conhecer o negócio, você tem que conhecer o público-alvo, né? Você tem que conhecer a sua capacidade. Que capacidade? De investimento de tempo, de dinheiro. Então, não adianta eu chegar e falar para o cara que ele tem que investir 30 mil reais por mês, sendo que ele acabou de começar. O cara não tem cliente ainda ali. Aí não. Então, ou seja, uma estratégia tem que ser criada de forma realista. Sim. Que é o que muitas vezes eu vejo. Agências acabam recomendando alguma coisa para o cliente, mas não é realista. E esse é um problema grave, tá? Mas assim, você tem que conhecer do segmento. E muitas vezes você fala, então eu preciso contratar uma agência que já fez muito trabalho ali para determinado tipo de segmento. Não necessariamente. O que você precisa é essa agência ou esse profissional, ou até o interno, ele precisa se aprofundar e conhecer, precisa conversar. Então, assim, não importa quem você contrate, você precisa dedicar o seu tempo para que essa pessoa entenda como funciona o seu segmento. E aí sim você vai definir uma estratégia eficiente. E aí você fala, poxa, John, por que você também tem que gastar muito tempo? Porque esse cara que vai desenvolver a estratégia, talvez seja especialista ou estrategista, ele tem que saber o que você quer. Que é o que a gente falou lá atrás. Sim. Olha, eu quero me entupir de paciente aqui. Não. Eu quero respirar. Eu quero ser um especialista, cobrar, tipo, R$1.200 a consulta. E atender de boa. Entender de boa. Então, assim, você precisa entender para poder criar uma estratégia eficiente. E tem que lembrar que a estratégia, quando você cria uma estratégia que é para onde você quer chegar. Não necessariamente você vai chegar no dia seguinte. É verdade, tem isso, né? Então, por exemplo, às vezes você tem que pensar numa estratégia que, olha, eu, em 5 anos, eu quero estar cobrando R$1.500 a consulta. Porque eu vou ser um especialista. Então, assim, o que a gente vai fazer agora para que daqui a 5 anos você consiga cobrar uma consulta R$1.500 e que muitas dessas pessoas ali vão operar com você depois. Mas o que tem que ser feito? Porque não é só cobrar R$1.500 a consulta. Os pacientes não caem do céu. Eles têm que confiar em você. Você tem que ter um posicionamento por trás que a pessoa olhe e fala, eu quero operar com esse cara ou eu quero me consultar mesmo pagando R$1.500 a consulta. Sim. Entendeu? Sim. Então, resultado também, exato. né? Então, e é por isso que aí a gente cria a estratégia. E a estratégia, talvez o principal ponto normalmente ela costuma ser de médio e longo prazo. Dificilmente ela vai ser para hoje. Você pode criar uma estratégia de longo prazo falando, no curto prazo eu preciso pagar a conta. O que eu faço agora? O que eu faço daqui a um ano? O que eu faço para daqui a 5 anos eu chegue em algum lugar? Mas é importante você ter isso bem definido. E coisas que às vezes as pessoas não têm definido vem do básico, às vezes. A gente está falando de estratégia. Mas eu vejo muito médico que troca de logotipo a cada 2 meses. Ou troca a cor no site, tipo, todo mês. Então, assim, qual o posicionamento que você tem, né? Então, qual a imagem que você quer passar? Ou seja, tem uma questão de branding ali, que é, se você estudou e definiu o seu posicionamento, a sua imagem, o que você quer transmitir, você não muda todo mês. Né? Por isso que eu falo. O principal ponto é, estude, defina os pilares, né? Defina essa estratégia eficiente. E aí depois você vai avaliando como executar ela. Então esse é um ponto importante. Até que eu falo, contratou alguém? Espera aí, dá tempo ao tempo. Primeiro mês vai ser uma definição de estratégia? Vou entender o que eu vou fazer ou não? As pessoas já vão sair tocando. A menos que você tenha uma estratégia já pronta e definida, é importante ter esse tipo de situação. Ô, John, a gente falou bastante sobre investimento aqui, ó, e tem uma pergunta aqui do @consultório360 que eu acho que combina bem, acho que complementa aqui essa conversa que a gente está tendo. Quais os investimentos necessários para iniciar no marketing digital médico? O marketing médico digital. Exato. Né? Então, ali, assim, você primeiro tem que lembrar como negócio. Sim. Então, assim, seu negócio está estruturado. Então, o primeiro ponto é avaliar. Você tem ferramentas de gestão, né? Como boa consulta? Se você não tem, você tem que lembrar que em algum momento você vai ter um problema, porque o paciente pode ir, mas ele não vai gostar daquele atendimento. Sim, né? Você não vai conseguir fazer um bom atendimento. Então, talvez ele não volte. E esse é um problema grave que a gente identifica muitas vezes. Mas de maneira geral, você está falando assim, como que eu começo? Tá? Isso. E aí, especificamente no marketing digital, tirando todos esses detalhes que a gente está falando de negócio, você tem que lembrar o seguinte, na grande maioria dos negócios que a gente atua em termos de parte médica, a gente sempre tem que lembrar o seguinte, você minimamente tem que ter um site. Tá?
comecei hoje, tipo, não tô nem formado ainda. Tudo bem, talvez você possa ter um Instagram e tal. Mas de maneira geral, é importante ter um site. Porque hoje o seu site, ele não é só uma ferramenta para vender, é uma ferramenta de convencimento. Tá? Então, assim, o segmento médico, ele é um segmento que as pessoas precisam, elas têm que ter uma confiança maior naquele profissional. Então, assim, quando a pessoa não tem um site, ou ela não tem um e-mail corporativo, você já fica um pouco preocupado. É verdade, mas hoje em dia também, né, John, tem uma máxima aí no mercado que diz assim, não, basta você ter um bom Instagram que você não precisa, porque ninguém olha mais site. Não tem uma conversa assim que a gente escuta? Tem muita gente que fala isso, mas qual que é a sacada que eu vejo aí? Se você não tem um site, você não pode criar uma série de outras estratégias. E aí, muitas vezes, a pessoa toma por definição o seguinte, não, mas tem um médico que tem um Instagram, ele nem tem site, e ele ganha muito dinheiro. Isso. Qual que é o problema? É as pessoas se orientarem por exceções. Então, assim, existem exceções? Existem. Às vezes tem um médico que o cara fala super bem, ele consegue se posicionar na rede social, ou o cara começou há 7 anos atrás, quando qualquer coisa que você publicava, todo mundo estava seguindo sem pagar, entendeu? É verdade, então, sem tráfego. Então, exato. Então, assim, primeiro a gente tem que sempre deixar bem claro, você nunca se baliza por exceções. Beleza, então esse é o primeiro ponto. Então, partindo do pressuposto que é uma regra geral, você fala assim, olha, na maioria dos casos, o primeiro investimento que você tem que fazer é ter um site. O segundo investimento que você tem que fazer, você vai ter que avaliar se você vai ter tempo para fazer ou não. Tenho tempo para fazer? Provavelmente vai ser a produção de conteúdo em diversos formatos. Que é desde post do seu blog no seu site, até conteúdos que você vai gerar na rede social, por exemplo. E hoje não tem mais como fugir disso também, né? Mais ou menos, né? Até tem. Até tem, mas tem um custo. Sim. Então, é o que eu te falei, você está investindo seu tempo ao invés de investir dinheiro. Isso. Aí você fala, não, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, você começa a investir em outras coisas, como, por exemplo, publicidade. Por quê? Se eu não tenho tempo para me posicionar, para criar conteúdo e atrair as pessoas naturalmente, você provavelmente tem que pagar para aparecer. Sim. E aí, normalmente, o que a gente costuma falar é que dentre todas as plataformas que tem aí no mercado, normalmente o Google Ads funciona um pouquinho melhor. Por quê? Porque tem uma característica do segmento médico, e aí, como eu te falei, de uma forma geral, às vezes você vai para estética... Vai nas particularidades você vai para estética, a pessoa vê uma foto de uma menina no Instagram, antes e um depois, fala, nossa, é isso que eu quero. Então, ela nem estava procurando aquilo, mas ela quer aquilo. Beleza. Mas, de maneira geral, no segmento médico, você tem um problema e aí você procura o médico. Então, por exemplo, tô com uma hérnia umbilical. Você vai hérnia umbilical no Google, você vai procurar e depois você vai... Quem que opera isso, né? Então, e aí você vai procurar o profissional adequado, muitas vezes, no Google. Então, o que você tem que lembrar? A maioria das pessoas hoje, elas trabalham no que a gente chama de fundo de funil. O cara tem um problema e já vai achar o profissional, né? E se você trabalha no Google Ads, é mais fácil. Então, por exemplo, vamos supor que você seja um dermatologista no Itaim. Poxa, é muito mais simples a pessoa que pesquisa dermatologista no Itaim te achar. Exatamente. Por quê? Porque você pode anunciar para a palavra que a pessoa está pesquisando, que é o que a gente muitas vezes fala de palavra-chave no caso, né? Mas é uma intenção de busca. Ou seja, hoje os usuários buscam no Google, né? A grande maioria tem... O ChatGPT cresceu muito, outras plataformas cresceram, mas o Google é dominante no mercado, 89%, 90%, dependendo do contexto que você veja. Grande maioria das pessoas ainda pesquisa no Google. Sim. E se você consegue fazer um trabalho de anúncio lá dentro, você consegue captar essas pessoas de uma maneira mais eficiente. Sim. Então, normalmente, esse contexto, para começar se falando, qual que é o investimento inicial? Então, eu vou pegar uma média, né, que varia muito de uma agência, de uma plataforma, mas eu, pessoalmente, faria um site. E o site você vai gastar de 5 a 15, coloca na média uns 10 mil para fazer um site bem feito, bonito. Depois, se você tiver tempo, você vai gastar o seu tempo. Se você não tiver tempo, imagina que você vai gastar ali os seus R$2.000 por mês com publicidade. Por quê? Porque provavelmente você vai colocar uns R$1.000, R$1.200 por mês direto no Google para anunciar, só que você vai ter que pagar uma pessoa para gerenciar isso. Perfeito. Que aí, se você pegar uma agência menor, então, o cara talvez ele te cobre, sei lá, R$800 ali para fazer esse gerenciamento. E, ou seja, você vai ter lead, que é paciente, chegando no seu consultório muitas vezes, né? Você tem o lead que entra em contato e depois vira paciente. Então, tá resolvido o seu trabalho. É o mínimo que dá para fazer, né? Você fala, John, posso, aqui, né? Posso ter só o site? Pode. Mas aí você vai depender de outros fatores, que é o que eu falei, exceção. Sim. Eu sou um cara que falo com todo mundo me adora, todo mundo me recomenda. Tudo bem, é uma exceção.
Sim. E aí talvez só um site funcione super bem para você, mas de maneira geral não. Então, podemos concluir que ter um site ainda é relevante para atrair, por exemplo, novos pacientes, é isso? Com certeza. Assim, se você estiver falando assim, uma dúvida, vale a pena ter site? Cara, principalmente no segmento médico, não é que vale a pena ter um site, você tem que ter um site. Esse é um ponto importante, né? Sim. Tem que ter um site. E assim, não é só para atrair o paciente, mas é para converter o cara. Sim. E aí, quando a gente fala converter, é para convencer ele a entrar em contato com você e agendar. Então, muitas vezes a pessoa te conhece até pelo Instagram, Sim. mas ela vai no seu site, ela quer ter mais informação. Onde esse cara foi formado? Onde ele atende? Como que eu agendo? Tem uma série de questões que indo para o site é importante, mas eu acho que minimamente um site todo médico deveria ter, tirando algumas exceções, como por exemplo, acabei de me formar, não tenho dinheiro para pagar um site, ou não quero gastar tempo nem fazendo sozinho um negócio mal feito no Wix, entendeu? Tudo bem, acontece. Sim. Mas de maneira geral, sim, de fato, acho que é meio que obrigatório que um médico tenha um site. Agora tem aqueles que falam assim, mas eu posso trabalhar só com Instagram? O que você recomenda quando chega esse tipo de... Então, é a mesma história que a gente falou anteriormente, né? Você pode? Pode. Tá. Só que o problema é teu. Sim. No sentido se não der certo, o problema é seu. Sim. Quando você está falando de Instagram, mais uma vez, exceções, né? Então, você tem aquele médico que está bombando, Sim. que todo mundo fala, nossa, o cara tá ganhando dinheiro, ele só tem Instagram. Mas agenda lotada. Mas exatamente aquilo que a gente falou. Você está, às vezes, se orientando por uma exceção. Então, você pode trabalhar só com Instagram? Pode, mas isso não é garantia de sucesso. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes você não é o cara que já está há 7 anos lá, você não é o cara que sabe produzir conteúdo para o Instagram. Você tem uma série de características que a grande maioria dos médicos não consegue ter sucesso se tiver só um Instagram. Mas talvez seja uma boa opção começar com o Instagram para um médico que esteja começando. E aí se você falar assim, mas qual que é a importância do Instagram nesse mix, né, de canais digitais que a gente tem? Muita coisa. Então assim, hoje é importante. Mas a importância dele varia dependendo, mais uma vez, né, do segmento médico. Então, por exemplo, se você vai procurar um neurocirurgião, talvez um site, reviews, né, as avaliações, Sim. depoimentos, isso seja mais importante do que o Instagram. Em outros casos, pega uma dermatologia estética, talvez o Instagram seja mais importante no contexto geral para te gerar leads. Por quê? Porque essa parte estética ela é muito focada no visual. Então você precisa ouvir a pessoa falando dos assuntos. Às vezes tem procedimentos novos, né? Lembrando que a gente não pode... O Conselho Regional ele tem umas travas ali de procedimentos que não são aprovados, mas se tiver sido aprovado, você pode falar, mas muitas vezes a pessoa não sabe que aquele procedimento que é relativamente novo existe. Então, o Instagram, dependendo do segmento médico, é um excelente canal para você ter uma aquisição de clientes. Qual que é a sacada ali? Na grande maioria dos casos, não é suficiente, né, para fazer o verão. Para fazer o verão. Perfeito. Bom, você estava falando do site aí, você até citou uma plataforma que é a Wix, né? Mas a gente sabe que tem outras. Sim, tem várias. Eu queria saber qual que é a melhor plataforma, por exemplo, para fazer um site médico. Então, ali você tem uma série de variedades, né? Hoje, quando a gente fala em plataforma de site médico, você também... Não é só plataforma de desenvolvimento de site, mas muitas vezes está pensando em plataformas que você efetivamente não precisa ter o seu site. Então, por exemplo, Boa Consulta é uma ótima opção. Sim. Você não quer gastar? Você tem ali uma mensalidade mínima, que provavelmente no mercado é a mais em conta possível, e você vai ter um perfil dentro dessa plataforma, que vai te gerar o quê? Contatos de pacientes e muitas vezes agendamentos. Tá. Então, essa é uma opção legal. Inclusive, é uma opção que não concorre com o site. Ou seja, é uma plataforma que você pode ter em paralelo com o site, ou muitas vezes você não precisa ter em paralelo. Você pode ter como... Estou começando meu negócio, eu vou entrar aqui. Por quê? Porque eu estou atendendo numa clínica compartilhada, não preciso ter trocentos mil consultas todo mês. Então, assim, eu não quero gastar com site. Então, eu vou gastar com um lugar que as pessoas possam entrar, agendar e ainda por cima deixar avaliações no meu nome. Então, isso é legal, ou seja, é funcional. Sim. Tá? Mas de maneira geral, o que a gente recomenda é que você tenha ela, mas também tenha o seu site. E quando a gente fala de site... Mais uma vez, se você está começando, talvez a melhor opção para você seja um Wix, que você vai lá e monta em 2 minutos. Custo baixíssimo, né? Ou seja, de tempo, assim. E um profissional, às vezes, que não tem tanto conhecimento, o médico, ou seja, ele não é um cara que cria sites, né? Ele faz medicina, né? Ele para colocar um currículo ali, mas né? ele consegue fazer, tá?
Agora, de maneira geral, se você quiser ter sucesso no ambiente digital, ou seja, criar um negócio que é mais duradouro, que vai ser mais eficiente para você, a melhor plataforma costuma ser o WordPress. Tá? E aí você tem algumas diferenças, o WordPress online ou hospedado e tal. O que a gente fala é, você precisaria ter um site WordPress. Por quê? O site WordPress você consegue criar páginas, que aí você vai ter a sua página, você vai ter a página de serviços, sobre contato, etc. E o WordPress ele também tem um blog integrado. Ou seja, você consegue criar conteúdo. E o criar conteúdo te gera autoridade. Né? Vamos supor que você, sei lá, você é um neurocirurgião e você pode criar um post falando sobre algum problema. Qualquer que as pessoas tenham. Tipo, pessoas têm muito problema, sei lá, na cabeça, né? Asquemia, como que é? Isquemia, né? Tipo, tem um monte de problemas que o neuro vai tratar. Se você cria um post sobre aquilo, é um conteúdo que você está criando e a pessoa pode ler e falar, nossa, esse cara realmente conhece pra caramba. Né? Ou esse cara humanizou esse texto, me fez passar uma segurança. E aí, além disso, a produção de conteúdo ela também traz tráfego. Ou seja, muitas pessoas pesquisam isso no Google. Ou seja, você vai atrair tráfego de forma natural. Então, gera autoridade e tráfego. Então, eu acho que o WordPress hoje é mais preparado para é uma das melhores plataformas equilibradas. Você tem hospedagens baratas, que isso é uma coisa que a maioria dos médicos não sabe. Você faz o site, gastou 10 mil para fazer o site. Tá. O site é como se fosse um carro. Você precisa pagar um estacionamento para ele. Você não vai deixar ele na rua ali, né? Exatamente. Então, assim, o WordPress também tem uma hospedagem em conta. Ou seja, no mercado você encontra hospedagens ali de 15 a 60 reais normalmente, na média. Tá. Então, é uma coisa barata de ter e de manter. Sim. Tá ok? Você tem muitos profissionais. Então, a longo prazo, como dizer, a longo prazo se paga, né? Exato. Porque Mas não só isso, mas assim, você tem muitos profissionais. Ou seja, amanhã você precisa desenvolver um negócio novo no seu site. Cara, a grande maioria do mercado está trabalhando em WordPress, então é fácil de achar alguém que mexa. Né? Você estava trabalhando com uma agência, se a agência não consegue mais te atender, você acha uma outra pessoa. Eu até faço comparativo com um carro, né? Você pega um carro meu que é mais simples, qualquer mecânico mexe. Se você pegar um carro mais complexo, sofisticado, né? Se você quebrar na estrada, é guincho. O cara não consegue arrumar. Não vai trocar correia, não vai fazer nada demais. Tchau. Então, muitas vezes o que você quer também é uma facilidade, uma tranquilidade no dia para trabalhar. Então, o WordPress provavelmente é uma das melhores plataformas aí no dia a dia. Uma pergunta do Dr. André.neuro. Qual a importância do marketing de conteúdo na construção da autoridade médica? Legal, isso é uma coisa que a gente falou, né? Então, o primeiro passo é, muita gente associa o marketing de conteúdo só com posts de blog, que a gente até falou do WordPress agora há pouco, né? Mas, de uma maneira geral, você tem que lembrar que o conteúdo ele pode ser produzido de diversas maneiras. Pode ser um post no seu blog, que você senta a bunda na cadeira lá e escreve. Pode ser um vídeo de TikTok ou Instagram, tá? Que você vai falar uns minutinhos ali, tipo, falar sobre um assunto rápido. Pode ser um vídeo do YouTube, que você vai falar de uma forma mais profunda. Você pode ir no podcast também. Isso. Mas você tem uma série de maneiras de criar conteúdos, né? E, ou seja, a criação de conteúdo, primeiro, ela vai aumentar a sua autoridade porque você mostra para todo mundo que você entende do assunto. Tá? Eu acho que esse é um ponto, talvez, o mais importante de todos. Sim. Segundo, e assim, quando você vai para o vídeo, é mais importante ainda. Porque uma coisa é escrever, outra coisa é você falar. Quando você fala, você demonstra o conhecimento, ou seja, você demonstra que você tem confiança naquilo que você está falando. Tá? E quando a gente fala de autoridade médica, não é só esse assunto, mas também tem um assunto da humanização. Então, muitas vezes, dependendo do seu segmento, você tem uma situação que você quer mostrar para o paciente que você é um médico humanizado, principalmente quando é alguma doença mais complexa. Tá? Sim. Que você está mais atento a esse paciente. Então, você tem toda uma parte que... Qual que é o seu posicionamento nesse vídeo? Como que você fala para que esse paciente sinta conforto em consultar com você ou fazer uma cirurgia, né? Certo. Então, esses são pontos super relevantes. Então, hoje, na minha visão, o marketing de conteúdo pro médico é um dos principais pilares, tá? Sendo bem sincero. Sim. E assim, só que nem todo médico consegue fazer, porque demanda tempo. E é isso que eu ia te perguntar. Além de demandar tempo, tem uma outra coisa. Tem muito médico que às vezes quer fazer, acha que vai se expor, se sente incomodado. Como é que a agência resolve quando você recebe um cliente resistente? É que assim, o que acontece existem momentos na vida da pessoa e existem características. Às vezes, se a pessoa não quer aparecer, é uma característica. Sim. Mas o que a gente fala é, o marketing médico, né, o segmento médico é um segmento que tem que ser humanizado. São pessoas confiando em pessoas. Então, quanto mais você aparece,
mais você vai ter facilidades ali no gerenciamento do seu negócio. Verdade. Significa que você vai ter é impossível de fazer o negócio se você não aparecer? Não, não significa. O que significa é que você vai ter mais dificuldade de fazer o seu negócio ter sucesso. Em outras palavras, ou você vai ter que investir mais dinheiro em publicidade, ou você vai ter que investir mais tempo em outras coisas. Mas assim, dentro de um escopo geral, se você consegue agregar a sua imagem, você consegue também... E assim, não estamos falando de uma super autopromoção pessoal. Né? Não, nada disso. Mas assim, você acaba trazendo um conforto aí, porque todo mundo aqui já teve necessidade médica. E assim, você pesquisa o médico hoje em dia de maneiras diferentes. Então, se lá atrás você só entrava no Google, hoje muitas vezes você entra no Instagram para ver ele falar. Mas é bom, né? Quando você escuta o médico falar, parece que dá um quentinho no coração, sim, né? Sim. Então, eu acho que esse é um ponto importante. É lembrar que o seu paciente é que nem você, quando está procurando alguma coisa. Então, você, médico, vai viajar com sua família, seu filho, para um lugar. Você não entra lá no TikTok, no Instagram ou no YouTube para ver todas as dicas sobre o lugar. Né? Todos os perrengues que o outro casal passou lá. Você vê, então hoje o digital, até pela facilidade, né? Porque há 20 anos atrás você não tinha o celular na palma da mão. Hoje não, você tem planos de internet que você, literalmente, você fica assistindo filmes, você vê YouTube, você vê TikTok. A quantidade de informação que passa no seu celular é gigantesca. Então o usuário, ele também faz isso. E ele vai consultar. Dependendo da dificuldade do problema, ele vai gastar mais ou menos tempo. Então, uma coisa é, tô com, sei lá, uma verruga no dedo. É uma coisa. Tô com câncer de pele, talvez seja outra. Então, assim, como que funciona? E aí, só para o médico entender um comparativo que eu acho legal, quando você vai comprar alguma coisa, é o mesmo conceito. Tá? Não é exatamente igual, mas é o mesmo conceito. Ou seja, vamos supor que eu tô em casa e eu preciso comprar, sei lá, fita crepe. Vou sair, vou perder tempo. Eu entro no Mercado Livre ali, fita crepe, vejo, eu sei que eu vou pagar um pouquinho mais caro, mas um clique está comprado e chega em 2 minutos em casa. Não perde meu tempo. Agora, do outro lado, se eu preciso comprar uma geladeira, o que eu faço? Eu não faço isso. Eu entro no Google, clico nos 10 primeiros resultados, vou procurar. Tipo, você vai atrás... Você vai à loja para dar uma olhadinha, vai procurar, pesquisar preço, ver onde que entrega rápido, onde que tem um preço melhor. Você vai investigar mais. E a mesma coisa no segmento médico. O usuário quer saber, e aí não é só uma questão de preço, mas quer saber preço, quer saber localização. Às vezes, ir num especialista mais longe vai dar mais trabalho. Então, assim, se é um problema grave, ele vai para outro bairro, até para uma outra cidade. Se não é uma coisa tão grave, você vai procurar um especialista na sua região, no seu bairro. Se você estiver em São Paulo, que é um trânsito infernal, o mais próximo possível da sua casa, né? Não quer sair, né? Exatamente. Né? Bom, eu acho que aí a gente entra numa outra questão. Eu tenho 4 perguntas aqui na sequência que eu acho que traz bastante clareza, assim. Sim. Perguntando de SEO, né? Que é essa otimização para sites médicos, né? Vale a pena? Então, vamos lá. Muitas vezes, assim, as pessoas falam isso de maneiras diferentes. O que a gente chama de SEO, que é uma abreviação, né? Tipo, mas cada um vai falar, cada um vai entender de uma maneira diferente. SEO, SEO, otimização para motores de busca, assim por diante. Mas de maneira simples, objetiva, o que significa isso? Significa aparecer de forma natural no Google, ou seja, sem pagar, tá? E aparecer bem, tá? Isso que é o SEO. Então, se eu pesquisar dermatologista estou em primeiro lá no Google, entendeu? Ou estou em segundo, porque o segundo também é um bom resultado, dependendo do volume de busca, né? Não é um problema. Mas normalmente as primeiras colocações sempre vão ter uma quantidade de clique muito maior. Então, por isso é importante você definir quais pesquisas você quer aparecer e como chegar nesse ponto. Então, você fala para mim, é importante? Sim, super importante. Porque hoje a maioria das consultas médicas, né, que a gente imagina nesse segmento, elas são feitas no Google, porque é fundo de funil. Ou seja, o cara ele vai para o Google pesquisar, tipo, dermatologista ou especialista em joelho. Por exemplo, se você está com um problema muito grave no joelho, você quer falar com um especialista para te dar uma segunda opinião. E você não tem problema nenhum atravessar a cidade para ouvir a opinião dele. Claro. Mas você vai digitar no Google especialista em joelho. E quem que você vai encontrar? Quem que é o primeiro? Quem que é o segundo? Quem que é o terceiro? Então a gente tem que saber isso. Se você não está na primeira página do Google, você não existe praticamente. É verdade. Não é? Porque a pessoa nunca vai chegar na segunda, né? Exato. É muito então, difícil. Se você falar para mim, é importante fazer o SEO no segmento médico? Super importante. Por quê? Porque não é só a pesquisa. E aí a gente fala muito em marketing de funil. Né? Muito embora hoje o funil ele seja mais complexo, mas o funil a pessoa às vezes tem um problema e ela...
Às vezes ela nem sabe que tem um problema. Para começar, você tem que alertar ela. Mas em algum momento ela percebe que ela tem um problema e ela vai pesquisando. Então ela fala sinais. Então, por exemplo, a pessoa acha que está com artrose porque está com o joelho doendo. Sinais da artrose. Aí entra no Google, começa a ler, começa a entender e fala, pô, eu acho que eu devo estar com isso. Né? Dificilmente alguém hoje vai no médico sem pesquisar no Google, né? Nossa. Ou no chat GPT. Até indo no médico, às vezes a gente pesquisa, né? Exato. Então tem uma situação que você vai pesquisar coisas antes de consultar. Ou seja, a gente vai fazer uma pesquisa que é para fazer uma consulta. Ou seja, eu preciso de um especialista em joelho no Itaim, por exemplo. Isso. Tá? Então a pessoa vai pesquisar coisas antes. Então, sinais tipo de uma artrose, ou ela começa a descobrir que não é artrose que ela tem, que pode ser ligamento, problema ligamentar, então ela vai pesquisar os sinais. Ela vai pesquisar tratamentos. Se ela tiver a percepção que ela vai ter que operar, muitas vezes ela vai pesquisar sobre o pós-operatório para saber, putz, eu vou no médico, o cara vai falar para operar, deixa eu ver se dá para operar agora, né? Tipo, não tenho nada, né, tão complicado agora, vou jogar um pouco para frente. Então, assim, no final, produzir esse conteúdo, esse usuário vai chegar no seu site ou num conteúdo produzido por você, que pode ser qualquer conteúdo, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser ali um Reels no Instagram, pode ser um TikTok. O Google ele acaba indexando tudo isso, tá ok? Então, de uma maneira geral, esse é o primeiro ponto. Você fazer SEO é importante porque você vai atrair usuários que a gente chama de qualificado. É a pessoa que muitas vezes tem um problema e você já começa a dar a sua primeira impressão, você já explicando para ela do que se trata e talvez você até convença ela já de ir no consultório ou aquela pessoa que nos finalmente quer. Agora, tem um segundo ponto. O SEO, a gente pensa sempre no Google porque o Google domina o mercado de busca. Mas, na verdade, SEO significa basicamente, né, Search Engine Optimization, que é a otimização para motores ou mecanismos de pesquisa. E você fala, o que é isso? É busca. Ou seja, não importa onde a pessoa faça a busca, como que você aparece? Então a gente também costuma pensar que isso é uma questão de reputação. Se o usuário pesquisar pelo seu nome no TikTok, como você aparece? Se o usuário pesquisar sintomas, sei lá, da esclerose múltipla no TikTok, você tem um vídeo lá e está aparecendo? Sim. Se o usuário pesquisar alguma informação no YouTube, não sei, aneurisma no YouTube, você aparece? Você poderia aparecer? Então, a grande sacada o SEO é fazer com que você apareça nos melhores lugares para você de uma maneira proeminente. Que muita gente confunde. Por ser resultado natural, as pessoas acham que isso é grátis. Não, tem um trabalho por trás envolvido que custa. Ou seja, tem estratégia, tem produção de conteúdo, tem otimização do conteúdo. E aí, qual que é a grande sacada do SEO? É que, de uma maneira geral, na média, é o que tem uma das melhores relações custo-benefício. Olha, que interessante. Entendeu? Que é uma coisa que talvez a gente vai falar daqui a pouco sobre ROI, custo-benefício. Eu acho super importante vamos isso. Vamos falar, com certeza. Os segmentos. Dentro dessa de vale a pena, eu quero saber se vale a pena fazer Google Ads para sites médicos. Já que é o segmento que a gente está falando aqui. Então, a minha visão, acho que o Google Ads para sites médicos é um dos principais pilares. É mesmo? Por quê? Porque toda vez que você pensa no Google e em problemas médicos, você está vendo uma associação muito grande. Que é normal que as pessoas entrem, principalmente fundo de funil, né? Lembra? Fundo de funil, o que é? Pessoa pronta para comprar ali, né? Tá ali no finalzinho, a pessoa está pronta para comprar, ou seja, para achar um médico para fazer a consulta. Então, a pessoa digitou, sei lá, ortopedista joelho Itaim ou especialista em joelho. Legal. Só que tem todo um funil, mas normalmente, o que vai acontecer? Em todas as pesquisas relacionadas, você pode aparecer, inclusive, com SEO, produzindo conteúdo. Mas quando você fala em Google Ads, ou seja, anúncios no Google, você consegue definir para as palavras-chave ou para as pessoas que você vai exibir esse anúncio. Então, você pode definir que você só quer aparecer para esse fundo de funil, que é a pessoa que está pesquisando. Neurocirurgião no Itaim. Beleza. Então, você segmenta de uma maneira muito clara e a intenção de busca é muito clara. Sim. Entendeu? Para um especialista é perfeito. É perfeito. Então, eu sempre falo, muitas vezes a gente vê que o médico não está fazendo o trabalho de UX, está tendo por meta, que são, publicidades diferentes, mas na minha visão, acho que o Google Ads é o primeiro passo. Você tem um site, o primeiro passo em termos de publicidade que você tem que fazer é trabalhar no Google Ads. Porque ele trabalha com uma intenção muito clara e normalmente esse fundo de funil, que é o usuário que está pronto ali, a gente chama de conversão, né? Pronto para converter, para pagar a consulta, esse usuário ele vai para o Google. Entendi. E o Meta vale a pena para sites médicos? Então, vale a pena, mas muitas vezes o que a gente fala é que, primeiro, voltando naquele contexto, né? Depende para quem. Sim. E segundo, às vezes vale menos a pena, mas vale. Então, qual que é a sacada aqui?
Ah, já estou fazendo Google Ads. Super bem feito. Vale a pena ir para o Meta Ads? Vale. Você pode ter algum benefício. Aí, dependendo do seu segmento, né? Eu sou um neuro ou eu sou um dermatologista? Vai fazer mais ou menos sentido porque você vai ter mais apelo. Eu sempre falo, pessoal, às vezes você tem um segmento que é, por exemplo, principalmente cirurgião, né? Que é bem específico, né? E assim, o que você vai mostrar para as pessoas? Porque quem não conhece, o Meta Ads é a publicidade no Instagram, né? E basicamente ali no Facebook. Então, assim, o que você vai mostrar para essa pessoa? Você vai botar ali uma pessoa, que não pode, mas vamos de uma maneira simplista. Você vai botar uma pessoa ali, com a barriga aberta, cheio de sangue para um lado e para o outro? Não dá. Não pode. Entendeu? Então, assim, agora, uma dermatologista, ela pode falar um assunto mais agradável, né? Então, são segmentos diferentes que vai fazer mais sentido para um ou para outro. Por isso tem que analisar caso a caso. O principal é, isso vai me trazer vantagem? Então, assim, se eu investir R$1.000 no Google e conseguir nesse investimento me trouxe 8.000 de consulta, eu tenho um custo XYZ e tal, mas sobrou 3.000, estou ganhando dinheiro? Beleza. E o Face, né? O Meta Ads, quanto que vai ser? Então, você tem que calcular isso. Na média, em publicidade, a gente sempre fala que o Google Ads é um pouco mais eficiente no segmento do que o Meta Ads. Sim. Só que não significa que não faz sentido. Faz sentido, mas talvez não num primeiro momento e dependendo de algum segmento, não. Entendi. Mas a gente tem mais, né? Vale a pena TikTok e TikTok Ads? Que agora é a novidade, né? Aí quando a gente está falando de TikTok e TikTok Ads, a pergunta é essa... TikTok basicamente é produzir o conteúdo para o TikTok. E o Ads é anunciar. Isso. Então, assim, tem característica um pouco diferente. Eu acho que hoje ainda não, sendo bem sincero. Para médicos. Até porque o médico tem que ter um posicionamento e no grande contexto, o médico não vai ter um posicionamento de fazer dancinha no TikTok. Provavelmente. Ok? Esperamos, né? Mas, assim, existem tantas variações. Por exemplo, você pega uma pediatra. Público. E aí é um ponto bem interessante. A pediatra não vai fazer dancinha também. Claro. Mas ela pode, por exemplo, fazer vídeos falando de brinquedos educativos ou falando de coisas que são rápidas e às vezes o público-alvo está lá. Quem que é o público-alvo? Não é a criança, é o pai. É o pai. Né? E aí o público-alvo começa a acompanhar a pediatra que dá dicas super legais de, sei lá, de brinquedos que são super criativos, estimulam, sei lá, criatividade. Começa os fonemas, a criança está falando e tal, né? Porra. Então, dependendo do segmento, dá para entrar. Mas, assim, de maneira geral, talvez seja a última das opções no momento. Entendi. Tá? Mas você pode fazer e você também pode fazer anúncio ali. Faz sentido? Acho que para a grande maioria ainda não, mas não significa que não venha a fazer no futuro sentido. Talvez faça. Entendeu? E eu acho que o TikTok tem uma característica de rede que ele é muito entretenimento. Então, por ser muito entretenimento, talvez ele tenha às vezes o posicionamento do médico não seja tão interessante. Inclusive, é uma pergunta que o pessoal me fala muito. Eu tenho que criar um perfil no TikTok? Eu sempre falo, criar o perfil você deve criar em todas as redes. Para você garantir com que o seu nome esteja lá. Sim. E se alguém pesquisar, vai estar lá você. É aquele negócio. Devo ter Instagram? Mas não quero atuar no Instagram. Tudo bem. Cria um perfil com o seu nome... Coloca 9 conteúdos ali para completar o quadradinho, ficar bonitinho. O link do site. Exato, uma descrição sua, link do site, foto sua. Tá, beleza, não mexe lá. Mas tem aquilo. Por quê? Porque senão alguém, inclusive, pode entrar, tomar o seu lugar e se fazer passar por você. Que a gente sabe que no Brasil o negócio é complicado, né? Então, é importante que você tenha. Mas não necessariamente você precisa atuar em todas elas. Você vai definir uma estratégia digital para ver onde você vai atuar e em qual momento. Sim. Às vezes você fala, minha clínica tá enorme e eu já tô atuando no Google Ads e no Meta Ads. Eu quero fazer um teste no TikTok. Tudo bem. Entendeu? Mas estrategicamente faz sentido o quê? Eu vou começar no Google Ads, se eu precisar eu vou pro Meta Ads e talvez se eu quiser fazer um teste eu posso depois para um TikTok Ads e assim por diante. Entendi. Olha que pergunta interessante aqui, o Dr. Cláudio.reputação. Né? Ele pergunta assim, quando pesquisam pelo meu nome no Google... Tenho resultados negativos que estão manchando minha reputação. O que eu devo fazer? É complicado isso, mas vamos lá. O que ele está falando é o seguinte, tem um segmento no marketing digital que se chama defesa de reputação online, que é as pessoas pesquisam pelo seu nome e você pode estar bem ou mal. E sempre você vai ter que lembrar que não importa quão bom você seja médico. Sempre vai ter um dia que alguém vai no seu consultório, você atrasou de uma cirurgia, a pessoa não foi atendida, ela vai entrar no Google Review, no Facebook, ela vai entrar em algum lugar e vai falar mal de você.
Tá? Às vezes com razão, às vezes sem razão. Mas sempre vai ter isso. Então, tem uma interação ali, né? Exato. Então você tem que pensar em termos de reputação, como que você se defende. Alguns negócios são mais expostos, outros menos. Assim como o segmento médico. Alguns tipos de médico é mais exposto. Né? Então, por exemplo, às vezes o cara que é o cirurgião, ele está um pouco mais exposto, entendeu? Do que um dermatologista. Porque o dermatologista, você vai ali, você não gostou muito da pessoa, tal, você não gasta tempo falando mal. Às vezes você simplesmente vai em outro. Entendeu? Já é diferente do cirurgião. Então, assim, o que você tem que pensar sendo médico? Primeiro passo, você tem que ter conteúdos para quando alguém pesquisa pelo teu nome, esses conteúdos apareçam antes que qualquer coisa negativa. Até porque depois da terceira colocação no Google, a taxa de clique cai muito, tá? E na segunda página quase ninguém vai. Essa que é a verdade. Agora, a gente pensa de uma maneira mais ampla. LinkedIn, Instagram, Facebook, tem uma série de questões ali envolvidas. Mas de maneira geral, hoje, na parte de defesa da reputação, o Google costuma ser uma das principais ferramentas. Tem também uma questão que muitas plataformas, então, por exemplo, o Boa Consulta. Boa Consulta, ele tem o quê? Página do perfil que pode fazer avaliação. Então, assim, é importante que você tenha uma plataforma que nem a Boa Consulta, porque os usuários confiam. Então, o usuário confia no Google, o usuário confia no Boa Consulta. Então, digita o seu nome. O primeiro resultado é o seu site. O segundo resultado é o seu Instagram. Aí o terceiro... Tipo, ele veio ali do lado, o mapa do Google com um monte de avaliação positiva. Aí ele vê o terceiro resultado, Boa Consulta, o seu nome ali e também cheio de avaliação positiva. Olha a imagem que você traz. Que legal. Entendeu? Você traz uma imagem totalmente diferenciada. Então, essa é uma questão super importante de imagem para o médico. Tá? Você sempre tem, o médico, ó, sempre falo pro pessoal, às vezes a pessoa nunca fez isso. Se você é médico, digita o seu nome no Google e vê o que aparece. Porque às vezes está aparecendo um monte de coisa ruim e você não sabe, mas aquilo está impedindo com que alguém que queira se consultar com você, o cara digita seu nome no Google para entrar e fazer uma consulta, ele olha o resultado ruim, o que ele fala? Não, isso não. Vou embora, não vou com esse cara não. Então sempre tem que tomar muito cuidado. E aí esse trabalho que a gente chama de defesa de reputação é isso, ou seja, o correto desse trabalho é evitar os resultados negativos. Sim. Você já faz uma estratégia para evitar. Na prática, a maioria dos trabalhos que a gente faz, o médico aparece com um resultado negativo. Fala, olha, socorro, apareceu um trem horroroso aqui. Então, a gente vai lá e começa a criar os resultados, porque muitas vezes esse médico não tem nada criado. Criar resultados para que, primeiro, um chegue na primeira colocação e empurre o negativo para a segunda. Aí depois você cria mais um para empurrar esse negativo para a terceira e assim jogar para outras páginas. Ótimo. E você faz uma avaliação também de quando as pessoas pesquisam por esse nome no Facebook, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, etc. Tal, aparece alguma coisa negativa e aí você tenta arrumar isso fazendo a defesa de reputação desse médico. E como é que faz? Você que tem agência, assim, como é que um médico pode fazer para incentivar avaliações positivas, por exemplo? Então, tem uns segredinhos aí? Então, sempre tem, né? Mas assim, eu acho que esse é um ponto relevante. Eu acho que talvez o principal ponto para você estimular a avaliação é o relacionamento. Sim. Pô, você vai numa clínica de um médico, o cara te trata super bem. E não só o médico, tá? Mas secretária fez um trabalho excepcional. Tudo, né? Tudo funcionou bem. Você já está fragilizado, né? Quando você vai no médico, exato, né? Mas você está mais propício, tipo, a recomendar aquele cara. Entendeu? Aí você tem uma outra situação, que é... Ok, mas o usuário, ele naturalmente, ele não fala... Vou entrar no Google Maps, ou vou entrar no Boa Consulta fazer, né, uma recomendação. Sim. Então, assim, existem plataformas, que nem a Boa Consulta, que, tipo, automaticamente ele faz isso. Você fez um agendamento, talvez vai mandar um e-mail pedindo para fazer a avaliação. Então, você tem uma automação, que a gente chama. Tá. Se você tem um site, o que vai acontecer? A pessoa foi lá, achou seu site, fez uma consulta. Legal. E ele fala, eu quero uma avaliação. Normalmente, as avaliações mais bem feitas e confiáveis são externas. Boa Consulta ou, normalmente, o Google. Vamos supor que você não tem uma Boa Consulta. O que você faz? Você tem que já ter o cadastro no Google Maps, que é o Google My Business hoje em dia, ele vai mudando de nome com o tempo, mas é um mapa que aparece o seu consultório, a sua clínica, né? E ali você pede para a pessoa fazer. Tem uma maneira de você, inclusive, mandar o link. Então, você pode automatizar o processo. Então, no marketing digital, a gente fala muito de automação. Sim. Mas você fala, vai automatizar? Se você é uma clínica, tem trocentos, né, consultas por dia, sim, você deve automatizar. Mas se você é um profissional que está aí com 2 pacientes por dia, você não precisa automatizar. É só, tipo, muitas vezes a secretária mandar um WhatsApp e falar, se puder, depois não esqueça de avaliar a gente e tal. Ótimo. E no dia a dia é normal que as pessoas não avaliem.
Tá? É normal. É normal. Mas é pedindo que você consegue, com delicadeza, com educação. Então, assim, a cada 10, se 2 avaliarem positivamente, você vai tendo um benefício. Então, eu sempre falo, trate muito bem o paciente, sempre lembrando que cada avaliação dele é um ponto positivo na sua imagem e aquilo vai contar para todo o seu marketing futuro. Né? E aí, se você for pequeno, posso pedir manualmente. Se você for maior, tenta automatizar o processo que facilita a sua vida. Vamos falar de retorno agora? Vamos, opa! Como medir o retorno sobre investimento em ações de marketing digital? Opa. Então, aí... Você falou dele lá no início, né? Desse ROI, né? Então, assim, o ROI é um dos principais, né, um dos principais fatores que você deve analisar no marketing digital, mas também no negócio. Ou seja, no marketing normal, isso no seu negócio. Então, se eu investi 1.000 e recuperei 1.010 e falo, pô, tem que pagar um imposto ainda aqui em cima, ferrou, você está no prejuízo. Então, assim, o primeiro ponto que você tem que avaliar é, tudo que você faz, você deveria fazer um cálculo para entender se está fazendo sentido ou não. Cada coisa tem um tempo. Então, por exemplo, às vezes você faz um trabalho de SEO, demora de 3 a 6 meses para dar resultado. Às vezes você faz anúncio, é imediato, ou seja, você pode mensurar no mês. Entendendo? Sim. Então, você tem que entender todas essas ações que você está fazendo no ambiente digital para poder contabilizar. E avaliar, né? Mas, de maneira geral, você tem que falar o seguinte... Como que você vai calcular o ROI dessas ações? Vamos supor que seja no Google Ads. Você fala, investir, sei lá, R$2.000 nesse mês. Aí eu tive 100 leads. Ou seja, 100 pessoas entraram em contato. Vamos supor que o contato no seu site seja o WhatsApp. E aí tive 100 leads. 100 pacientes me entraram em contato questionando. O que você tem que entender é que esses 100 leads, eles não te dão nenhuma taxa de retorno. O que te dá uma taxa de retorno é você ver dos 100 leads, quantos que efetivamente viraram pacientes. E quantos que acabaram pagando ou não, e quantos que, às vezes, dependendo da sua situação, fizeram um trabalho ali de fazer uma operação com você, por exemplo. Que é um outro tipo de negócio que você oferece ali, dependendo do médico e do contexto. Tá? Mas, ou seja, esse cálculo é importantíssimo, porque você tem que avaliar, olha, a cada R$2.000 que eu invisto, eu consigo, sei lá, 20 mil em consultas. Beleza. Porque você vai pegar 20 mil em consulta e falar assim, ó, tem o custo fixo, tem o custo X, Y, Z. Você tem que conhecer do seu negócio, tirar tudo e falar, ó, está fazendo sentido. Entendi. Legal. O que vai acontecer, e aí é uma coisa, lógico, você tem o outro lado que é muito simples, que é investir 2 mil, veio 2 consultas aqui, minha consulta é R$300, não pagou nem as 2, eu estou no prejuízo. Sim. Mas aí tem um ponto relevante, que cada negócio é diferente. Se você é um dermatologista e a pessoa que foi lá fechou um tratamento, tipo, não é a consulta que ela está pagando, ela está pagando um tratamento a longo prazo. Sim. Então, você tem que calcular uma média de quanto que esse paciente te trouxe ao longo desse período. Ou seja, ele veio aqui, ele vai R$300, só que ele costuma fazer, sei lá, 12 visitas aqui até concluir o tratamento. Então, peraí, talvez esses 2 já estejam fazendo sentido, eu estou ganhando dinheiro com isso. Então, esse é um dos principais pontos, mas como que você consegue isso? Tendo os dados. E é importante não só você ter os dados das ferramentas, né? E se tiver uma agência, a agência vai te passar os dados. Se você estiver fazendo, você tem que encontrar esses dados, mas é super fácil, quase todas as ferramentas mostram isso. Mas você tem que associar com os dados finais. Então, se você é um consultório menor, provavelmente você não vai ter automatização, você não vai ter uma agência. Como que você vai ver o resultado final? Muitas vezes a secretária batendo ali, falando, olha, dos 10 contatos que vieram no WhatsApp, eu consegui fechar um a semana. Aí na outra, ó, dos 10 contatos eu fechei 2. Então, esses são pontos importantes. Lembrando que às vezes o paciente não fecha de primeira, e aí você vai ter que ter o bom senso de entender dentro do seu negócio o quanto que você pode atuar com relacionamento nesse WhatsApp para fazer o paciente fechar. Porque não é só questão de o cara fecha ou não fecha. Às vezes a pessoa manda o WhatsApp, pergunta, você não conseguiu responder na hora, respondeu num outro horário, o paciente ainda quer ir, mas se ele já surgiu 10 coisas na frente, ele esqueceu daquilo. É verdade. Então, você tem que saber fazer esse trabalho de relacionamento, que é o que a gente chama muitas vezes ali de melhorar a taxa de conversão. Ou seja, a pessoa que entrou em contato com você, ou até no seu site, né, em várias ferramentas, como que eu melhoro a taxa de conversão final? Ou seja, como que eu consigo fazer com que as mesmas 10 pessoas que entraram em contato comigo, em vez de uma, fechar 3 e assim por diante. Perfeito. A @doutora Natália Público pergunta o seguinte: como que um médico pode escolher a rede social? Essa é boa, hein? É a rede social certa para divulgar a sua especialidade e tipo de paciente. Opa. Então, assim, esse é um ponto importante. Assim, é o que eu te falei lá atrás. Todo médico deve criar perfis em todas as redes sociais para evitar problemas. Em todas as redes sociais,
cria um perfil com a sua fotinho, com o link do seu site, com um descritivo seu e com um mínimo de informação. Instagram, coloca 9 fotinhos ali, tipo, para completar o quadradinho, beleza, tá? Talvez você queira atuar, que aí já é um outro ponto. Então, primeiro passo, crie o perfil em todas as redes. Principalmente nas redes novas, começa a aparecer às vezes. Nossa, é um monte, mas para evitar que alguém tome o seu nome. Sim. Tá? Esse é um ponto importante. Senão daqui a pouco você vai ter o underline 3, underline oficial e assim em diante. Pega o seu nome. Sim. Aí você fala, mas como que eu escolho a rede social? E aí depende um pouco do público, né? Ou seja, dependendo do segmento, você não vai querer falar em nenhuma, tá? Mas assim, o que eu costumo falar? É que assim, a gente fala rede social, muitas vezes o YouTube não é uma rede social exatamente dita, né? É um buscador, né? Ele tem uma parte buscador, ele tem uma parte de rede social, mas menos social, entendeu? Mas assim, de maneira geral, você tem que lembrar em volume. Então, onde as pessoas estão hoje? As pessoas, principalmente o público-alvo nosso, ele vai para o YouTube ou para o Instagram, tá? E aí você tem o Facebook também, dependendo do segmento, tem pessoas um pouco mais velhas no Facebook. Então, assim, se você às vezes, dependendo dos seus segmentos, tipo de problema que você está atuando é de pessoa mais velha ou mais nova, você sabe que vale a pena ali. Então, eu sempre falo, Facebook, Instagram, YouTube. Só que o YouTube é mais complexo. Ou seja, criar conteúdo no YouTube é mais complexo porque é mais difícil criar um vídeo de 15 minutos. Isso. Né? Você pode replicar o conteúdo que você tem nas outras redes sociais através de shorts, tá? Mas é um pouco mais difícil. Então, de maneira geral, Instagram e o Facebook funcionam super bem. É onde tem a maioria do público. Depois, se você quiser evoluir, vai para o YouTube, que eu acho que é legal. Você consegue criar conteúdos diferenciados ali. Inclusive, normalmente, assim, os especialistas, o cara quer cobrar mais uma consulta, o YouTube funciona super bem. Porque ele tem tempo para expor situação, para falar de um assunto. Criar mais identidade, né? Aprofunda, mostra. Então, assim, tem algumas coisas bem interessantes ali. Eu acho que o YouTube também é uma coisa bem legal para pensar. Bom, e como integrar consultas online à estratégia da aquisição de pacientes? Então, aí é sempre complexo isso, né? Sempre complexo. Mas assim, mas o que você fala? Você fala assim, tipo, como que eu vou integrar? Eu quero uma consulta online e eu quero integrar ali com o paciente. Porque a gente sabe que a consulta online, e aí é muito importante deixar claro, por exemplo, Boa Consulta, ele tem a opção de consulta online ali. Dentro da plataforma. Então, você já tem a ferramenta, você tem tudo bonitinho. Ou seja, você não vai atender o usuário no WhatsApp. E aí você fala, mas por que eu não posso atender no WhatsApp? Você até pode, mas não é profissional. No Boa Consulta você tem uma ferramenta que tem todo o log, tudo bonitinho. Então você tem toda uma disponibilização de uma ferramenta que vai te dar suporte se você precisar de alguma coisa. Tá? Inclusive aí também pensando em depois nos planos de saúde que são importantes para médico, tem outras questões envolvidas. Mas tem uma questão que assim, eu tenho visto muito médicos fazerem isso, que é feita uma consulta inicial online, porque muitas vezes você consegue conversar com o paciente, entender a situação e pedir exames para ele vir presencialmente. Legal. Entendeu? Então, você acaba otimizando o tempo, digamos assim. Sim. E, inclusive, é uma prática que eu acho legal, porque às vezes você pode estar conversando com o paciente online, ele demoraria uma semana para ir no consultório, mas você pode estar falando com ele na hora, né? O que vai acontecer? Você pode identificar um problema grave. Você fala, cara, corre para o hospital. Olha. Entendeu? Ou vem para cá agora. Então, assim, Sim. São pontos importantes que a teleconsulta ela veio para ajudar ali o paciente e o médico. E eu acho que pro médico é mais uma forma de aquisição de clientes super interessante. Porque quando você tem a teleconsulta, você facilita a vida, né, desse paciente. Sim. Então você pega, principalmente na cidade que nem São Paulo, que o trânsito é infernal, às vezes só o fato do médico, às vezes, inclusive o médico quando conhece o paciente, melhor ainda, você já conhece, já sei os problemas. Você tem um retorno, alguma coisa. Vamos fazer uma consulta, já conheço, já teve esse problema, vou pedir um exame para você, se faz esse exame e já volta aqui pra gente poder ver junto. Então, lógico, e aí é o que eu te falei, depende da característica, né? São problemas e problemas, mas é uma super ideia assim pro médico, eu vejo que muitos médicos hoje têm absorvido isso, e principalmente por quê? Para se adequar ao público-alvo, ou seja, o público-alvo está correndo, não tem tempo, não consegue muitas vezes ir na hora no consultório e às vezes vai preferir um médico mais perto por causa disso, em detrimento de você. Então, se você oferece a teleconsulta ou a consulta online, você consegue ter um diferencial competitivo. Perfeito. Bom, a gente estava falando em site, então vamos falar agora em e-mails, né? Vale a pena usar os e-mails, lembretes de consultas e os fluxos de nutrição para você fazer a fidelização do seu cliente? Sim, então aí quando a gente fala de e-mail, tem também uma enormidade de coisas que dá para fazer com e-mail, né? Muita coisa. E eu sempre falo, tipo, é importante que você saiba disso
e comece a atuar com o e-mail. Por quê? Porque o e-mail é a principal forma de comunicação. Se for ver, super barata, mas tem que ter o contato do paciente, né? Sim, o contato do usuário. Garantir que ele veja também. Você tem tantas coisas ali, então muitas vezes um nutricionista, por exemplo, ele pode criar um conteúdo ali, muitas vezes tipo orientando o usuário a se alimentar corretamente, fazendo através do e-mail marketing um envio, né, de informações que no final você está nutrindo ali, educando esse cara para que ele faça uma consulta. Tá ok? Isso vale para dermatologista, assim em diante, né? Mas você tem uma variedade tão grande de coisas, como por exemplo, se você consegue automatizar alguns processos, Boa Consulta tem isso automatizado, é muito legal. Tá. O cara agenda a consulta. Você hoje tem uma perda muito grande de dinheiro pelos médicos de consulta que os usuários não vão. E o cara não foi, ele não paga, concorda? E aí você fica com a hora disponível. Sim. E é um horário que às vezes você pode ter encaixado do paciente. Puxa vida. Então, muitas vezes... E aí você tem, ou seja, quando a gente está falando em e-mail, vamos falar em comunicação também, né? Você tem ferramentas que vai mandar aviso por e-mail, às vezes por WhatsApp, etc. Para pedir para esse usuário confirmar a visita ou lembrar ele. A pessoa esqueceu, às vezes, sem querer, mas... Ou seja, para lembrar. E aí você reduz a quantidade de usuários, né, ou de pacientes que não vão no seu consultório. Ou seja, o que vai acontecer? Você está ganhando dinheiro, né? Você está evitando desperdício, você não está ficando ocioso no seu consultório. Então, eu julgo que esse tipo de situação é muito interessante. Desde a nutrição, ou seja, o trabalho de e-mail marketing que você vai estar fazendo através de inbound, que a gente está atraindo esse usuário, até o trabalho, às vezes, de gestão. Ou seja, a gestão que você está fazendo no seu consultório, quando o cara já chegou, ele já agendou, se ele não for, não aconteceu nada. Você não ganhou dinheiro, não teve a consulta. Então tem que ter um sistema para que você consiga alertar esse cara, esse paciente, de não esquecer da consulta. Ou até reagendar, tá? Muitas vezes o reagendamento é importante. O cara cancela e reagenda outra hora, mas ele vai. O problema é quando o cara às vezes não vai, não aparece e depois não reagenda. Você perde então, o contato, né? E aí esse daí pode ajudar bastante. Entendi. Vamos voltar um pouquinho para as divulgações. Eu quero saber quando faz sentido médicos colaborarem com os criadores de conteúdo, os creators. Assim, é um cenário muito complicado esse, tá? Porque a gente vê no dia a dia, tipo assim, o segmento médico, é o que a gente falou, tem restrições. Sim. Então você não pode simplesmente fazer uma cirurgia plástica em alguém, um procedimento e sair fazendo uma autopromoção exagerada daquilo, principalmente com produtores de conteúdo. Então toma muito cuidado com isso. Então, normalmente o que eu falo, você tem que tomar um cuidado, porque tem legislação específica para isso, que você pode estar sendo autuado ali no caso, tá? Tem que tomar um certo cuidado. Agora, você fala assim, como que eu vou estar fazendo um trabalho com esses produtores de conteúdo? O marketing digital hoje, de maneira geral, é um pilar fundamental, o marketing de influência, que é normalmente o que a gente chama de produtor de conteúdo. Sim. É o cara que tem no Instagram e recomenda algumas coisas, é o cara que está no YouTube falando bem ou mal de algum produto, tá? Só que quando entra no segmento médico é um pouco mais difícil. Muda tudo, concorda? né? Mas nada impede que você atue desde que seja com bom senso. E o que é o bom senso? Se você faz um podcast falar com um influenciador de um assunto X, é um bom senso. Você está esclarecendo o assunto, educando as pessoas. Legal, tá fazendo um trabalho bem feito. Sim. Se você tá pagando para alguém falar bem do seu serviço, digamos assim, você tem que tomar muito cuidado com isso. Até porque tem um ponto relevante. Vamos sair aí, esquece um pouco agora a restrição médica. Vamos falar mais de marketing. Quando você pega uma influenciadora linda, maravilhosa, que já fez 10 mil plásticas, tal, não sei o que lá, e ela fala bem do seu serviço e vamos supor que você seja um cirurgião plástico. Tá. Você gera uma expectativa no paciente muito alta. E aí você tem que lembrar que, lógico, muito embora você seja um excelente médico, né, ou médica, mas você em algum momento pode ter resultados diferentes. Não é? Sim. Então, por exemplo, tanto que você pega a taxa de mortalidade ou taxa de sucesso, não importa. Por que você tem essas taxas? Porque nem tudo acaba da mesma maneira. É verdade. A medicina é muito complexa, o corpo humano é muito complexo. É uma máquina. Então, se você vamos pegar o segmento estético, que é mais fácil de falar, né? Não fica nada muito, né? Não é muito grave, assim, não é chato de falar, né? A gente acompanha mais também. Mas se você chega e promete um negócio que é mirabolante para esse usuário, né? E ele vai e não fica com a cara da influenciadora, não fica maravilhoso. Cara, a quebra de expectativa é gigantesca. Então, existe uma questão de marketing também envolvida aí, que eu sempre falo com o pessoal, tem que tomar muito cuidado. E é lógico que dá resultado. Claro. A gente já viu médicos fazerem isso,
Porque assim, você vai e se associa com uma menina, com uma influenciadora ou com um influenciador que fala bem de você e de fato vai dar resultado. Às vezes tem milhões de pessoas que seguem aquele influenciador ali, né? É verdade. Mas tem que tomar muito cuidado. E aí é o que eu sempre falo. Se você tiver uma estratégia definida, um posicionamento bem definido, você não vai fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Porque na sua estratégia ou no seu posicionamento, você já sabe o que você vai fazer, o que você vai falar, como você quer se portar, como que você quer aparecer. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Ô John, você sabe que agora com rede social, Sim. o que mais tem é curso online, né? Muito. O que você acha desses cursos de marketing para médicos? Cara, eu gosto. Eu acho que assim, educação sempre é bom. É essencial. Assim, tudo que você quiser aprender é bom para você. Então, assim, eu acho que, cara, se o cara quiser fazer um curso de astronomia, não é um problema. Sim. Não tem nada a ver com o segmento, mas se quer aprender algo novo, é legal. O marketing também é legal. O que você tem que tomar cuidado é que muitas vezes o marketing médico, assim como o marketing digital, você tem falsos gurus. Então, às vezes a pessoa pode estar ensinando alguma coisa errada. Mas o mais importante é você ter o quê? O bom senso. Então, assim, não siga uma única pessoa. Você vai fazer um curso? Legal, mas não faz um curso sem conhecer esse cara antes. Então, assim, você tem uma série de, hoje, grandes influenciadores que dão curso. O cara tá há anos no YouTube, tá há anos no Instagram, tem uma legião de seguidores. Ou seja, tem uma certa comprovação. Se você entra ali, tem um cara dando curso que ninguém segue, ninguém fala bem, já é uma premissa. Então, é o seguinte, estuda primeiro por vias normais. Ou seja, tem muito conteúdo no YouTube, ChatGPT vai te ajudar pra caramba, Instagram todo mundo fala de todos os assuntos possíveis. E aí você vai fazer o curso. Se por acaso o curso que você escolher não for do melhor, você vai ter a percepção que tem alguma coisa errada, que está faltando coisa, entendeu? Mas eu sempre recomendo. Agora, tem outro ponto que é importante, que é muitos médicos que eu conheço, inclusive tem 2 amigos médicos, que não vou nem falar o nome, senão os caras vão me xingar aqui. Exatamente. Mas que eles compraram cursos caros, e eu falei, inclusive, né? E o cara nunca fala antes para mim, ele fala depois. Mas eu falei, me avisa, tipo, não, mas o cara comprou um curso super caro, e o que acontece? O cara não faz. Não faz, porque não tem tempo. Tem tempo, né, John? Então esse é um ponto importante. Inclusive, o questionamento deles, né, era perguntar, putz, tá caro, porque assim, a maioria desses cursos você compra o curso e vale às vezes um ano. E a maioria das perguntas, esses 2, né, que perguntaram pra mim, perguntaram, não tem como abaixar os vídeos pra eu ver depois. Eu falei, cara, nem tenta. E não é nem por uma questão moral, é porque se você não conseguiu assistir em um ano, você não vai ver no ano que vem. Entendeu? Então, eu acho que assim, qual o maior problema que eu vejo nos cursos de marketing médico? É que o profissional, muitas vezes, ele se engana achando que vai fazer. E o profissional bom, ele tem tanto trabalho para fazer, já tem tanta coisa para estudar, tem tanto paciente para atender, ele não vai ter tempo. Então, o que faz mais sentido? Você se nutrir de informação online quando você pode, né? Porque hoje tem muita informação hoje, né? De grátis, né? E sempre ter alguém, tem uma clínica, ter alguém interno para te ajudar, ou ter um especialista interno para conseguir, né, tipo, te dar essa orientação, essa consultoria, se você quiser atuar de forma mais, né, presente ali no digital. Perfeito. Eu devo fazer atendimento via WhatsApp? Opa! Então, o que acontece? Eu acho que assim, depende que a gente nunca sabe exatamente o que a pessoa perguntou. Mas quando você fala em atendimento WhatsApp, você tem um atendimento via site, devo responder via site para o usuário, e tem o outro lado que é, será que eu devo atender, fazer uma consulta via WhatsApp? Né? Então, esse é um ponto importante. Poxa, atender via WhatsApp? Eu acho que sim, porque hoje a maioria dos usuários estão conectados com o WhatsApp. Sim. Tá? Então, facilita, fácil, né? todo mundo conecta, responde, pergunta rápido. Talvez o principal ponto aí seja você identificar se você tem alguém para responder, né? Então, às vezes, você não tem secretária, você não quer responder, então é um problema. Aí temos um problema. Aí você tem que ir no e-mail para não gerar expectativa, porque uma das coisas ruins que tem é você mandar uma mensagem no WhatsApp e não ter resposta. Puxa. Tá? É terrível, né? Então tem esse lado. Mas de maneira geral, se você puder, tem esse atendimento via WhatsApp, porque você vai aumentar aí a sua taxa de leads. Você vai aumentar a quantidade de pessoas que vão para o seu consultório. Até porque você, vamos supor que seja secretária, a menina vai perguntar, tem estacionamento? Aceita convênio, não aceita? Qual convênio? Vai perguntar uma série de coisas que aquele atendimento esclarece e você pode marcar uma consulta. Se você estiver falando de consulta como o atendimento como consulta, aí já muda um pouco. Por quê? Dentro do seu escopo, dentro do seu plano de negócio, você tem que avaliar.
poxa, vou fazer uma consulta via WhatsApp? E é super normal, tem muito médico que faz. Sim. Só que eu vejo hoje a utilização de plataformas que nem uma Boa Consulta de uma maneira melhor. Por quê? Porque tem toda uma estrutura por trás para manter uma qualidade de áudio, de vídeo boa. Né? Você tem toda uma estrutura por trás para manter um log ali. Bom. Então você tem registrado o que você fez. Olha que legal. Você faz no WhatsApp e às vezes você fala, poxa, a pessoa falou que não fez direito, que não conseguiu conectar. E aí? Não, lá está registrado. Então, assim, você tem uma formalização que eu acho importante em alguns segmentos, como o segmento médico. Olha, eu fiz a consulta, está comprovado aqui. Então, é importante usar de plataformas que tenham essa capacidade. E aí, falando também nesse caso do atendimento médico, ou seja, estou falando numa tele, né, consulta com o paciente, o médico tem a noção que muitas vezes pegar um celular aqui e falar com alguém, o áudio não é tão bom. E o áudio é uma das coisas mais importantes, assim. A imagem você atura uma imagem ruim, o áudio não. É verdade. Então você tem que ter um mínimo de infraestrutura. E o mínimo é o mínimo mesmo. Às vezes um fone de ouvido, né? O headset que a gente chama. Sim. Pô, lógico, outra qualidade, tem né, headsets mais sofisticados, que tem um microfone melhor. Sim. Se você tem uma ou outra consulta por mês, sempre tem um headset na mão daquele simples. Se você tem muitas teleconsultas, o que você tem que fazer? Compra um headset muito bom. Tem um ambiente que você vai atender o usuário, que tem uma iluminação adequada para a pessoa te ver, porque aquilo é seu posicionamento, né? Verdade, é verdade. É como você vai aparecer, né? Tem uma iluminação adequada e tem um ambiente adequado em termos de ruído. Não adianta você querer fazer uma consulta no meio do hospital, é um barulho infernal. Então, no seu consultório, você tem um lugar que você pode fazer? Então, ou seja, dependendo do volume, você tem que também estruturar um pouco mais essa teleconsulta. Não precisa ser um estúdio, mas tem que ser um ambiente minimamente adequado com o mínimo ali da parte tecnológica. Ô John, eu tenho perguntas aqui também, ó. @ccabeça18. Opa. Pergunta o seguinte: sou cirurgião de cabeça e pescoço. Sim. Olha isso. Qual tipo de conteúdo eu devo criar? Olha, essa é uma pergunta boa. Aqui. Ali, o que eu sempre falo, qual conteúdo eu devo criar? Depende do seu público-alvo. Então, assim, a gente não falou anteriormente que, putz, quem é o público-alvo do pediatra? É o pai. Quem que é o público-alvo do geriatra? É o filho. Normalmente. Verdade. Entendeu? É o filho. Então, assim, quem é o público-alvo? Nesse caso específico, quando a gente está falando, ele falou cirurgião de... É cirurgião de cabeça e pescoço. Tá. Olha só, quando você fala em cirurgião, normalmente remete a alguma coisa como um médico que recebe de outro, tá? Lógico, existem características diferentes. Sim. Mas você pega, talvez eu não conheço tão bem esse segmento de cabeça e pescoço, mas o médico de cabeça e pescoço, ou sei lá, um neurocirurgião, vou dar um exemplo, eles normalmente recebem pacientes de outros médicos. Olha. Então, vou dar um exemplo. O cara fez uma ressonância, sei lá, um médico pediu uma ressonância de cabeça por algum motivo. Às vezes para ver o septo nasal. Aí lá descobriu que tinha alguma coisa que ela não sabe se é um tumor ou não. O que ela faz? Ela recomenda com que esse cara passe com neuro. E normalmente essa médica já tem um contato. Então, ou seja, talvez, nesse caso, o conteúdo que ele tenha que criar é um conteúdo direcionado para os principais médicos que direcionam para ele. Nossa! Né? Então, por isso que eu falo, você sempre tem que pensar no seu público-alvo. Às vezes você é um ortopedista super conhecido no segmento e você está vendendo curso, um exemplo, tá? Ou mentoria, alguma coisa do gênero. O que vai acontecer? O seu público-alvo são médicos. Sim. Não é? Então, é importante primeiro, defina o seu público-alvo. Depois que você descobrir o seu público-alvo, aí sim você vai produzir conteúdo. Entendi. Então, nesse caso, muitas vezes, é que eu não sei exatamente esse caso de cirurgia, se o paciente vai lá, consulta com ele e ele mesmo faz, ou se o paciente chega através de outras especialidades. Mas se chega através de outras especialidades, ele tem que tentar identificar o seguinte: poxa, o que esse outro médico pesquisa para saber o que pode ser isso? Né? Ou qual que é o médico para recomendar? Então, esse tipo de coisa pode ajudar. Lógico, eu sempre recomendo também que você escreva sobre o seu assunto, mas aí eu te falo, se o público-alvo seu é o público médico, você vai usar um linguajar mais técnico. Né? Se seu público-alvo é o paciente final, você não vai querer usar aquele linguajar mais técnico. Você tem que ser mais claro, mais simples com as pessoas. Então, não é só qual conteúdo criar, também muitas vezes é a forma que você vai criar. Né, João? Exatamente. Faz toda a diferença, né? Bom, agora temos tempo, eu vou fazer as duas perguntas que tem aqui pra gente, né? Ó, Dr. Furtado 7, eu não consigo aumentar o número de seguidores no Instagram. O que fazer? Eu acho que essa daí, todo dia tem alguém perguntando pra você, né? É o Furtado, né? Tá, vamos fazer daqui, né? Vai apitar? Vai apitar. Eu sabia. Vai?
Gente, deixa eu só perguntar. Que horas são? Não sei por quê. Que eu tô sem... 5h17. 5h17. Vixe, que eu deixei o meu carro zona azul ali em cima. Mas as 2 perguntas a gente chamar. Duas horas. Será que dá ruim, João, aqui? Mas você sabe se eles têm... Quer correr lá? Ah, sei lá, mas tá lá em cima. Porque não tinha vaga. Ah, tá. Aí eu parei na rua de cima, né? Mas ela sei que sabe. Ou a gente já mata rápido. Não, vamos matar. Nós temos 1, 2, 3, 4... Tem 5, mas eu acho que são 5. Muita coisa você já falou já. Tudo bem, então mata rápido. Vamos lá. Tá. Vamos lá? Bom, então vamos para a pergunta do Dr. Furtado 7. Diz o seguinte: não consigo aumentar o número de seguidores no Instagram. O que fazer? Essa você deve receber todo dia, né, John? É que assim, normalmente eu não recebo de médico, né? Mas, então o primeiro passo é saber se ele quer ser influenciador ou médico. Vamos deixar bem claro, né? Agora, o mais importante é entender o seguinte: o que ele quer? Ele quer seguidor ou ele quer paciente? Ele quer consulta? Ele quer cirurgia? Entendeu? Ou ele quer ficar famoso? Então ele tem que entender os objetivos estratégicos dele de marketing. Tá. O Instagram, assim como toda rede social que já tem algum tempo, o que acontece? Instagram acabou de lançar. Quando você entra, não dá para colocar anúncio. Tem poucas pessoas produzindo conteúdo. Sim. Então você só vai ver anúncio. Então, normalmente a rede social que está começando, ela tem isso. É muito fácil aparecer. Na medida que essa rede social vai crescendo, tem muita gente produzindo o mesmo conteúdo. Então é mais difícil de você aparecer, né? Então, o que acontece? Hoje em dia o Instagram é uma rede que já é consolidada. Então, é difícil de aparecer. E aí você fala o seguinte: como faz para você aparecer? Tem que criar uma estratégia no Instagram, tem que criar conteúdo pra caramba de qualidade. E dependendo da expectativa dele, porque você vai crescer. Só que o problema é a expectativa. Quero crescer, tipo, sei lá, 100 usuários por mês? Ou quero crescer 10 mil usuários por mês? Ou 500 mil usuários? Não sei. Mas dependendo da expectativa dele, a única forma que ele vai conseguir de crescer é com publicidade. E aí ele tem que avaliar como fazer a publicidade, respeitando uma série de questões legais, claro, mas também respeitando o posicionamento dele. Ou seja, ele tem que fazer uma publicidade segmentando o público-alvo. Porque senão ele vai estar atraindo um monte de pessoas aleatórias, que não é o público-alvo dele, e ele vai estar criando uma conta ruim, que muitas vezes a gente chama de conta fantasma. Ou seja, depois de um tempo o cara tem 1 milhão de seguidores e não tem ninguém vendo aquilo. Por quê? Porque só tem robô, só tem usuário comprado. Ou seja, e lembra isso, eu falei publicidade, não falei para comprar usuário. Comprar usuário, nem pensa nisso hoje em dia, pelo amor de Deus, socorro, né? É verdade. Então, acho que talvez a maior dica que a gente dá para ele ali é produzir conteúdo de qualidade. E também tem uma da Cláudia aqui que eu achei muito boa, que eu separei aqui pra te perguntar. Não queria colocar minha foto no site. Isso é um problema? Então, depende, mas assim, de maneira geral, não é um problema, mas pode gerar um problema de conversão para você. Sim. Você fala assim, não, mas por quê? Não quero colocar minha foto no site. Tudo bem, não coloca. Mas você tem que lembrar que a foto no site, e assim, às vezes você vai expor mais ou menos a foto. Claro. Mas assim, o segmento médico é um segmento que você confia em pessoas. Então, se você consegue ver uma pessoa, né, e até ter essa sensação da pessoa, se ela é a pessoa certa, por exemplo, às vezes um dermatologista tem que ter uma imagem diferente do que um neurocirurgião. Claro. Né? Uma pediatra pode dar um sorriso, uma gargalhada ali. O neurocirurgião talvez tenha que ser um pouco mais sério, né? Com quem você quer que mexa na sua cabeça, ou qual é o estilo de pessoa que você quer que vai atender o seu filho. Então, eu acho que assim, ter a imagem para o marketing digital de sucesso, eu julgo isso é importante. É obrigatório? Não é. Entendi. Mas você vai ter mais custo para conseguir ter sucesso. Por quê? Porque é um segmento que depende de conexão entre as pessoas. Então, é muito importante, na minha visão, principalmente se você é um médico com consultório, ou seja, não é uma clínica enorme, então, é um consultório, ter essa presença. Se você é uma clínica, às vezes você pode ter as especialidades e ter uma imagem menor do médico ali para mostrar que tem 20 especialistas, tal, alguma coisa do gênero. Sem muito destaque, né? É. E a Clínica Faria SBH pergunta assim, qual a melhor forma de trazer o paciente? Você já falou várias no final das contas aqui, né? É que assim, no final das contas, eu acho que assim, o principal ponto ele está falando de aquisição, né, do público-alvo, ou seja, o paciente dele. Qual que é a melhor forma? Não tem uma melhor forma, mas você tem um equilíbrio. Quando você faz várias estratégias, normalmente você tem um equilíbrio entre elas. Vou fazer um pouco mais de Google Ads, com SEO, um pouco menos de Meta Ads. Esse equilíbrio em si é a melhor forma de fazer, porque quando o usuário já estiver,
no YouTube, depois ele entra e procurou neuro na Vila Olímpia e te achou, ele tem maior probabilidade de entrar em contato. Ou seja, ele te vê em vários lugares. Isso é um pouco mais do marketing, né? Então, assim, não tem um lugar melhor. Agora, se você falar para mim hoje, putz, mas eu não tenho dinheiro, é que assim, clínica me parece um negócio maior, pelo que ele falou aí. Então, ele deveria ter esse equilíbrio de origens de mídias que a gente fala. Mas para um negócio menor, um médico está começando, tal, minha visão é site Google Ads. Ali é a principal maneira que você trai um público extremamente qualificado se você conseguir fazer um trabalho bem feito. O John, eu acho que também tem uma coisa assim, né? Não basta só você ter o paciente, né? Como criar o relacionamento com esse paciente também? Então, o relacionamento, assim, não é... Bom, vamos lá. Todo mundo quer um médico que te trate bem. Claro. Que dê atenção para você. Principalmente quando você está pensando que, às vezes, não é um convênio que o cara atende um pouco mais rápido, é uma consulta que você está pagando bem. Sim. Né? Então, você quer um atendimento bom com o médico, alguém te trate bem, que seja educado e assim por diante. Legal. Agora, quando a gente está falando de relacionamento, você tem uma série de questões que vai desde a secretária, muitas vezes, né? É verdade. Mas o relacionamento é mais do que isso. E aí eu falo, tem ferramentas de gestão como Boa Consulta, que você tem integrado ali o quê? Uma série de informações do paciente, do histórico. Então, assim, talvez você esteja atendendo um monte de pessoa que você não lembra quem que é aquele cara, ou o cara chegou no consultório, você já tem o histórico dele ali. E mais, às vezes você tem, né, integrado ali no Boa Consulta, ferramenta que vai permitir você emitir uma receita online. Quantas vezes não saiu a receita no papel e eu perdi, depois não achava mais? Puxa, a vida nem fala. Receita online vai no seu celular, tá ali, tá de boa, você acha em qualquer canto. Ou seja, isso ajuda tanto, né? Então o relacionamento vai desde essa parte. Então, assim, não é mandar uma mensagem no Natal de Feliz Natal. Não é isso. Relacionamento é tratar o cara bem, tipo, é a secretária fazer tudo direitinho. É você ter, às vezes, oferecer um teleatendimento para facilitar a vida do usuário. É você mandar uma receita digital. Ou seja, isso também é uma coisa que ajuda no dia a dia. Então, você tem que identificar um público-alvo e, normalmente, trabalhar em cima disso. O que ele precisa para considerar que ele está tendo um atendimento legal para ele. Sim. Você estava falando de site lá atrás e eu até anotei essa pergunta aqui e no fim acabei não fazendo ela. Posso fazer um site de página única? Ui, isso é difícil, né? Assim, não, você pode fazer, mas a probabilidade é que tenha menos resultados. Por quê? Porque normalmente quando você faz um site de página única, você consegue, e aí falando de ferramentas de publicidade ou orgânico, uma série de coisas, você direciona para um único assunto normalmente. Então, vamos supor que você seja ortopedista. Tá. Então, normalmente você faz essa página, você vai se posicionar no Google ali para ortopedista Itaim, por exemplo. Tá ok? Aí, você fala assim, mas eu quero me posicionar para algum problema, como, sei lá, cirurgia de ligamento do joelho, né? Alguma coisa do gênero. Então, o que vai acontecer? Você tem menos probabilidade de se posicionar. Aí você fala, mas não quero falar de orgânico do Google. E se eu estiver fazendo anúncio? Também. Porque se você faz um anúncio específico, então, vou dar um exemplo. Vamos supor que o cara, ele trabalha, tipo, de um ortopedista. Vamos pegar o ortopedista. Tá. E a pessoa está com problema de artrose. Você faz um anúncio para artrose, o que vai acontecer? Ele não quer ir na página de ortopedista, ele quer ir na página que fale sobre artrose. Então, a grande sacada ali é, se você tem um site página única, e é uma maneira legal de começar, ok, joinha, pode começar, mas depois você evolui, até por isso que a gente deu a recomendação do site WordPress. Isso. Você consegue evoluir de uma maneira mais eficiente, mas assim, você deveria ter página para os principais tipos de serviços que você atende, né? Que normalmente está relacionado com a doença. Então, esse é um ponto importante, porque aí você consegue atrair um tráfego orgânico, mas você consegue também, qualquer tipo de publicidade que você faça, você consegue jogar na página de destino correta. Por quê? Porque não importa o que seja, ortopedista. A pessoa chega lá, tem 1 milhão de problemas diferentes. E você tem que falar com públicos-alvos que muitas vezes são diferentes. Então, você vai trazer informação ali para a pessoa e tentar converter esse usuário a fazer uma consulta, ou pelo menos a entrar em contato com você. Perfeito. Eu acho que tem aqui, nós respondemos várias perguntas aqui do pessoal da plataforma também. E para fechar, então... Sim. Qual conselho final você daria para um médico que ainda está em dúvida se deve investir tempo e dinheiro no marketing digital? Eu acho que assim, hoje o principal conselho é não pode ter dúvida. Você precisa investir porque as pessoas, o seu público-alvo, os pacientes estão no digital. Nós estamos no dia a dia no digital. Então você tem que investir. Talvez um médico que já esteja próximo de se aposentar, ele tenha menos interesse. Tranquilo, Mas quanto mais próximo você está do começo da carreira,
é mais importante você conseguir criar essa presença online. Lembrando que a presença online é algo que se constrói, você não faz de uma hora para outra. Então, se você ainda está estudando, por exemplo, por que você não pode ter o seu blog escrevendo conteúdo sobre o assunto? Ou seja, você vai gerando histórico, vai falando para as pessoas que você gosta daquilo, de estudar aquilo. Boa. Então, acho que esse ponto é super relevante. Ou seja, mais uma vez, né, você tem variações ali, né, de quem precisa ou não, mas de maneira geral, se você quer ter o seu negócio, o seu consultório e você quer que ele tenha sucesso, você precisa estar dentro do ambiente digital e provavelmente com várias mídias diferentes. Ou seja, a gente está falando que você tem que ter um site, você tem que ter um trabalho ali de geração de conteúdo, você vai ter que ter um trabalho ali de ads, talvez você não queira fazer um Meta Ads, mas você vai fazer um Google Ads provavelmente. Você tem que estar nas redes sociais colocando alguma informação. Se for muito para você, crie um tipo de conteúdo, tem ferramentas ali que replicam essa informação, ou seja, você publica numa e ele replica em todas as outras redes a mesma coisa. Então, tem ferramentas para facilitar o seu dia a dia também. Então, tem que estar no digital hoje em dia. Verdade. Bom, e nada como uma agência, como uma pessoa como você que deu uma aula aqui pra gente. Tenta ajudar, né? Tenta ajudar, né? Muito, ajudou demais. O John Martin é o nosso especialista em marketing aqui, que veio tirar todas essas dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, fica à vontade, entra lá na nossa plataforma, deixa as dúvidas para um próximo podcast, né, Com John? certeza. A gente esclarecer mais. Esse foi o podcast para médicos do Boa Consulta, com o especialista em marketing digital, John Martin. Quero agradecer a sua presença e até o próximo, viu? Até o Obrigada. próximo. Tchau, gente.